sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Fala, turma! Mais um episódio do Denilson Show com meu parceiro Chico Garcia. Mais um podcast, mais um convidado especial, diferente. A gente tem recebido, já recebemos algumas atletas, dentre elas Formiga, Andressa Alves, a Cris, que conhece muito bem o nosso convidado. A gente ficou bem entusiasmado com o que a gente ouviu em relação ao futebol feminino. Você que estava aí conectado no Jogo Aberto, no YouTube do Jogo Aberto, vem com a gente agora no podcast Denilson Show com o Chico Garcia. Meus agradecimentos, obviamente, ao Experiência, ao Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes, sportsbet.io, a nossa patrocinadora master, Corrientes, 348, Unidade Vila Olímpia, acreditaram no projeto, o projeto tá, voando, graças a Deus, tá dando muito certo. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho e respeito com o nosso trabalho com o podcast Denilson Show, com o meu parceiro Chico Garcia. Chiquito! E aí? Mais um, pai. Mais um. Tudo bem, meu parceirinho? Tudo ótimo. Você que Firmeza? está chegando agora do Jogo Aberto, seja bem-vindo aqui no canal do Denilson Show. Então, fique à vontade, inscreva-se no canal, que a gente está soltando episódios aqui. Toda semana tem um episódio novo para você e se você tiver inscrito, você recebe a notificação. Opa! E aí você pode assistir ao vivo, você pode assistir depois, você pode assistir no carro, antes de dormir, quando você quiser. Fica disponível aqui todos os episódios. Tem uns antigos aí desde que a gente começou, lá no começo do ano passado. E aí você pode revisitar alguns personagens maravilhosos aí do mundo da bola. Bons personagens. Boa, né? sensacional aí, só gente bacana. E mais uma vez, hoje a gente traz um convidado que está tendo um destaque absoluto assim na modalidade, que é uma modalidade que está crescendo. A gente está vivenciando aí a Copa do Mundo, a Copa do Mundo feminina, e estou muito curioso também para saber as ideias dele, porque hoje a gente vai falar de presente, mas de futuro também, que eu sei que tem muito para acontecer ainda com esse cara. Arthur Elias, seja bem-vindo. Bem-vindo, irmão. Parabéns, viu? Obrigado. Que legal, Que carreira, cara. hein, moleque? Pô. Que isso, velho? Não sou campeão mundial, né? 17 anos no feminino. Ainda. 17 anos, Denilson, Caraca, muita dedicação. bem-vindo, irmão, ao Obrigado. podcast, Primeiro agradecer o convite, né, Denilson, Chico. É um prazer participar aqui com vocês. Desse projeto ainda novo de vocês, né, que já está com bastante sucesso, como o Chico falou, né? Acho que é uma nova forma de comunicação que as pessoas estão adorando, né? Então, tá bem legal, por essa graças a Deus. facilidade mesmo, né, de você poder escutar quando você puder, em qualquer lugar, né? E vai ser legal as pessoas conhecerem um pouco da tua história, porque, né? E essa é a ideia. Às vezes, né, a Arthur, gente você deve tá estar aqui acostumado a dar entrevista o tempo todo sobre o jogo, sobre o que está acontecendo, sobre não sei o quê. Aqui a gente dá uma ampliada um pouco, né? Bora, pô, do que tiver que falar. Bem-vindo. Tá tranquilo. Você é de São Paulo, que a gente estava conversando antes. Sou de Daqui São a pouco Paulo. a gente vai falar um pouco se você me permitir, obviamente, a gente normalmente o podcast já começa antes da gente começar a gravar. Isso. Antes da gente falar, e aí, rapaziada, e aí, pessoal, beleza? Já tava a gente na já tá resenha. batendo papo, e o papo que a gente tava conversando aqui, cara, super interessante, né? Muito bom, muito bom. Questão de sistema tático, mas antes da gente entrar nesse campo do sistema tático, de como você joga com o Corinthians, que hoje é a grande referência aí no futebol feminino. A gente está rodando aqui no nosso telão da sportsbet.io, a nossa patrocinadora master, aqui no podcast Denilson Show. Quando você olha para essas imagens, semblante mais bonitinho, né? Porque tem uma imagem ali, você cabeludão. Você cabeludão. Vocês foram longe, hein? Vocês foram longe, aquela lá. Começa então, Arthur, contando daquela época lá do cabelão, cara. E ali não foi o começo ainda, viu, Denilson? Foi assim, foi, né? Já que são muitos anos Sim. agora. Mas eu já tinha uma caminhada ali, acho que era em 2009, né? Aquela foto Ali? do Nacional, né? Que é um clube super tradicional aqui em São Paulo, né? A gente cresceu Verdade. Conhecendo o Nacional. Infelizmente agora, de uns anos pra cá, passa uma dificuldade. Naquela época já tinha, né? E eu tinha um time em 2009 que a gente não tinha salário, ninguém, nem comissão, nem atletas. Caramba. A gente treinava das 10 à meia-noite no campo de terra lá atrás. Às vezes era metade do campo só, porque a outra metade não dava para usar, porque chovia e aí o campo ficava horrível. E assim, uma comissão que era diferente dessa que eu tenho hoje, né? Mas que foi a minha primeira comissão técnica, de amigos, né? Parceiros assim da faculdade, a maioria deles. E a gente conseguiu, até naquele ano, acho que no campeonato, a gente bateu o Corinthians, 2-1. O Corinthians tinha um time bom, a Roseli, boas jogadoras assim da época. E empatamos com o Santos, então a gente já fazia algumas coisinhas, né? Aprontava um pouco aquela época, 2009. Mas o meu início no feminino, 3 anos antes, em 2006, né? Que eu começo com um projeto na USP, né? E aí era um projeto
Na verdade, eu tive uma oportunidade de dirigir a seleção feminina da USP, aí eu falei, pô... E você fazia faculdade na USP? Isso. Eu queria mais, eu fazia esporte na USP. E aí eu não queria jogar universitário, né? Eu já estava no universitário desde 2002, pá, e eu tava, né? Eu sabia que aquilo ali era só um laboratório, porque você não trabalha com pessoas que têm sonhos, né? De jogar futebol, de viver do futebol. Então, o universitário, ele tem aquela organização, mas muito mais amador. Recreativo, assim. E aí eu queria ter um time mais competitivo também, né? Então, eu fui atrás de jogadoras, assim, que eram da região, aí coloquei para eles que agora é um projeto meio social também, competitivo. A gente agregou outros, tipo, estágios, né, de outras áreas, né, fisioterapia, nutrição, quem quisesse, a comissão era aberta a receber, o pessoal da USP dentro lá. da USP lá, legal. E aí eu juntei, então ficou metade da USP, metade de jogadoras de fora, e que também não tinham salário nenhum. Eu ajudava do meu bolso a pagar conta de luz, conta de água e tal, e a gente chegou numa final de um campeonato que seria como se fosse uma segunda divisão naquela época do Campeonato Paulista. Esse time aí, ó. Nossa senhora, olha lá, o boné branco ali, ó. O Magona, meu grande irmão ali, que começou tudo comigo. Hein? O Mário, ele hoje tá no Red Bull, passou pela Ferroviária, ficou muito tempo no Japão. O Barriga tá na Alemanha, Ronaldo, né? O apelido é Barriga, sim. Tá na Alemanha. O Bruno, que é meu analista de desempenho, ele era... Ó, coitado, não tem nem uniforme. Ele era preparador de goleiro nessa época. Aí você vê aí o time da USP. Alguma dessas meninas trabalham com você hoje? Não. Vingaram ou nenhuma delas? Não. A Nádia, que tá ali do lado da 10, a 10, a Cadê jogou no Corinthians, né? Sim. Até. Era, né, o destaque técnico desse time. A Nádia, que tá do lado dela, foi minha esposa, mãe do meu filho, a Luísio. A Vanessa, lá em cima, era a zagueira do time, a 17. Ela é secretária do meu irmão, que é médico. Então, depois que ela parou... Sim. Enfim, aí tem bióloga, tem muitas histórias, histórias, né? Tem de tudo aí, educadora física, E, assim, e meninas que até hoje, às vezes, me mandam mensagem, sabe? Foi uma época totalmente amadora, mas com esse uniforme, por exemplo, eu fiz... Bonito. A gente ganhava, né? Então, era tudo na resenha mesmo, sabe? Ia lá, um amigo... que fazia uniforme, estava começando com a prima dele, que é o Renato, e a Gabi, né? RWG. O Renato é preparador físico da seleção brasileira de vôlei. E aí eles me deram esses uniformes. O café da manhã eu fiz uma parceria com o cara lá da padaria da USP, aí dava para as meninas. Legal. Almoço minha mãe e minha avó faziam e a gente levava no ônibus. Que legal. A ambulância a gente conseguiu, o Barriga estava no ônibus, cruzou o cara lá que trabalhava com uma empresa de ambulância, aí eu liguei pro dono, fiz um bem bolado lá e a gente conseguiu, né, tudo em parceria. E aí isso foi legal demais, foi o início no futebol feminino, foi esse time de campo, né? Eu já treinava futsal das mulheres. Aí, daí eu fui pro Nacional, que é aquela história daquele outro time lá, que eu tava mais cabeludo do que essa época aí. Mas e aí curioso depois que do Nacional foi pro Centro Olímpico. Sempre no feminino, né? Curioso que sempre, Chico, assim... foi assim... Você nunca passou em... Não passou, claro. Pro masculino, assim? Não só passou, como passa na minha cabeça e eu vou pro masculino em algum momento, mas o que aconteceu foi... Eu tive essa oportunidade desse time e comecei a entrar no cenário do feminino e falar, pô, ainda falta muito para a modalidade se desenvolver. Sim. Eu acho que eu posso ajudar e eu, né, crescendo junto com a modalidade... eu vou poder me desenvolver muito como profissional e me destacar, de repente, em menos tempo, né, do que o masculino. E a outra coisa é aquela questão que faz parte do desenvolvimento, que é a sequência de trabalho. Por mais que era muito dolorido, muito difícil, precisava de muita entrega fora do campo para fazer tudo, né? Então, a gente tinha que lavar o uniforme, tinha que não sei o quê, tinha que fechar o patrocínio. Completamente amador. Tinha que fechar o patrocínio, tinha que arrumar o campo. O primeiro jogo desse time eu joguei numa empresa em Osasco que eu paguei, porque a USP estava em greve, então era aquelas loucuras. Então, assim, loucura, a gente treinou já à noite com os faróis do carro. Os faróis de carro porque não tinha iluminação. Então, assim, cara, só que era trabalho, entendeu? Desde o começo eu levei muito a sério. Então, era um time amador, mas eu não era amador, né? Nunca era minha profissão, era meu sonho. Sim. Então, ali eu falei, puta, eu ficando todas as temporadas, né? Podendo ter uma estabilidade, entre aspas. Por mais que eu tinha que correr atrás das coisas, mas eu completava as temporadas. Um treinador hoje, por exemplo, o cara acaba de sair do campo, né? O jogador. Aí ele faz um curso, ele vai... o primeiro clube dele, às vezes ele dura 3 meses, 4 meses. Aí o segundo clube dele, ele dura 6, 7.
Aí o cara nunca acaba uma temporada. Para ele se qualificar, como que ele vai fazer se ele não tem uma noção de processo, né? Porque é muita Porque questão o de processo ganhar é título, né? interrompido, uma questão de cultura nossa, de interromper o trabalho do treinador. Porque não ganhou, porque não foi campeão. Ganhou, e só um ganha, né, Leandro? Então, assim, Exatamente. todo mundo quer ganhar. Enfim, então, assim, eu consegui elaborar métodos, processos, né, junto à minha comissão, e que são caras extremamente inteligentes, competentes, né? E como eu disse, depois troca, né? A gente vai para o Centro Olímpico, que aí a gente tem um pouco mais de estrutura física, ainda sem dinheiro, mau salário. Salário a gente dava para jogador. Nós estamos falando de que ano? Desculpa, no começo, Chico, né, do perdão. Centro Olímpico. De que ano o nós Centro estamos Olímpico falando? eu fui em meio de 2010. Eu chego no 2010. Centro Olímpico em 2011, a gente consegue fazer com que o Centro Olímpico se vincule à Federação Paulista, e no primeiro Campeonato Paulista a gente é vice-campeão. E perdemos a final pro Santos, ganhamos de 2-1 e perdemos de 2-1. Naquela época tinha um critério que não é adotado hoje mais, que era a melhor campanha, resultados iguais. Aí o Santos foi campeão nisso. Mas a gente, né, sem chegou, condição né? nenhuma, Competiu. a gente chegou, né, praticamente. E aquele time aí já tinha, né, jogadoras jovens, por exemplo, que a gente foi buscar. A Debinha era do time. A Glaucia, que é uma craque, né, muito fora de série, tinha 17 anos. Hoje no a São Fernanda Paulo. que tá comigo agora. São Paulo, Glaucio. Isso. Atacante A de Fernanda São que tá Paulo. comigo. A Luana, que jogou a Copa. A Luana tinha 17 anos. É que como a Então, gente a gente fala tinha- para todo mundo, todas elas e todas as pessoas envolvidas, você precisa de muita força de vontade para trabalhar no feminino, porque a estrutura é o que você está relatando aí. Você não ouvia das pessoas assim, pô, Arthur, o que você tá Você fazendo é louco? aí, cara? O que eu mais escutei, né? O que eu mais escutei de amigo, de Por que família. que você vai insistir nisso aí? Não, e pô, pessoas que então- queriam o teu bem, né? Aham. Porque falavam, pô, isso aí não anda há muitos anos, né? E é aquela, não só o preconceito, mas uma avaliação do mercado que era, Sim. né, era um mercado muito pobre mesmo, não tinha muitas oportunidades, né? Não que seja fácil hoje, mas assim, tá Mas bem a mais dedicação- tranquilo, rapaziada. O cara que começa hoje, ou a menina no feminino, Sim, em relação bicho, a 10, 15 anos, né? Nossa, o pessoal nem imagina como era a estrutura. Agora, o esforço, a dedicação, independe de onde você tá, cara. Pra mim, se eu tivesse no masculino, se eu tivesse com a base, se eu tivesse... E o feminino foi um caminho, né? Porque o masculino, eu era jovem, sabe, né? Tava com 20 anos, 20 e Bem poucos jovem, anos. né? Então, assim, eu sabia que se eu fosse pro masculino, eu ia ter que ser auxiliar de alguém, trabalhar na comissão, e aí desenvolver as ideias do cara, não as minhas ideias, né? Sim. Então eu quis sempre desenvolver as minhas. A escada A era maior, base né? também, querendo ou não querendo, você trabalha com formação com criança, com adolescente, e não é o mesmo, também é diferente, entendeu? E o próprio futebol masculino também tem muita diferença você treinar um time de Série D, né, Denis, do Sim. que um time de Série A. A estrutura, os problemas que os jogadores têm. Cara, é outra condução, né? Antes, Então, Arthur, a ideia do podcast é justamente essa, né, Chico? É mostrar um pouco a realidade do profissional, né? E que hoje você é um profissional de sucesso, tá aí, teus números estão aí, mas não sei se você já contou essa história em outros lugares, mas assim, é a primeira vez que eu tô ouvindo mais adentro a tua trajetória, vejo que você fala com entusiasmo desse teu passado, vejo que pode você fala esquecer com nunca, né? vejo que você fala com entusiasmo, com paixão. Então não é à toa que quando a gente, enfim, o Arthur tá vindo, eu conheço algumas jogadoras femininas, todas teceram comentários extremamente positivos em relação a você, como pessoa e como treinador. Eu acho que isso vale muito mais. Eu falo muito aqui no podcast que essa audiência nossa do boca a boca no nosso dia a dia que a gente ouve, para mim vale muito mais do que os números que de repente as redes sociais mostram aí. concordo. Então você tem muito isso, assim, eu ouvi de muitas meninas o teu lado humano. Isso é muito legal. Antes de chegar nessa fase de 20 e poucos anos, começar a trabalhar com futebol feminino, como é que era a tua infância, cara? Você veio de onde? Seu jogou pai, bola? tua mãe? Quis ser jogador joguei, né, pô? profissional? Como que vai trabalhar com bola sem, assim, não joguei profissionalmente, mas Sim, sim. futebol, cara, Conta um pouco dessa eu tua só infância. lembro de eu jogando futebol, assim, eu não era um moleque que gostava muito de ficar parado, ou outras brincadeiras. Claro que os outros esportes, quando você tem aptidão pra um esporte, normalmente você tem pros outros. Então brincava ali e tal. Tem um primo que é treinador de basquete, né? Então, mas olha a minha altura, né? Então, assim, eu jogava, brincava ali, passava embaixo da perna dos caras. Não vou falar brincadeiras Pô, na cadeira, não, você não. Depois. Aí, então, assim, que é o Lula Ferreira, né? O Lula foi treinador da seleção, então, pô, ele também foi uma referência pra mim como líder, como treinador, sabe? Era a O João referência que Brigatti, tinha. você lembra o João Brigatti? Lembro. O João, ele era goleiro da Ponte. Lembro. E ele foi casado há muito tempo com uma prima minha, então o João frequentava a família. Você tinha um algumas primo referências nosso, de meu primo, esporte até hoje na considero ele pra família, né? cacete. Então, assim, ele é treinador hoje também, né? E então tinha essas referências, mas mais do que as referências, eu desde, não lembro, assim, eu
pequeno, sempre com a bola, né? E jogava com os mais velhos também, que é outra coisa. Jogava, na rua, jogava onde tinha futebol, eu jogava, né? Ia pro interior muito, porque a família também é do interior. Eu morei sempre em São Paulo, mas a família é interior, ali perto de Ribeirão Preto, Cajuru. Então, dividia, né? Jogava muito com os primos, ficava lá as férias inteiras e jogando competição. Joguei muito futsal, né? Na minha época, futsal. Depois joguei base, né? Joguei na base, depois parei. É impressionante que todos os convidados que tivemos até agora, o Arthur tá sendo mais um, sempre fala do futsal, cara. Futsal era maravilhoso. Então, eu acho que foi uma coisa que a gente foi... Como o investimento no campo ficou muito alto, né? Todo mundo procura o campo mais anteriormente hoje, né? Mas o futsal, pra nossa geração, enfim, para as anteriores, acho que foi... E as próprias escolas, né, Denis? Parece que não se joga mais tanto. A gente não saía da escola, assim, não só queria jogar futebol o tempo inteiro. Agora acho que tem... Contando as horas pro recreio pra ir pra quadra jogar bola. E agora tem outros interesses, tem o celular, né? Tem internet, videogame. Tem, isso é uma preocupação, né? Assim, saindo um pouquinho do feminino que eu tenho em relação ao Brasil, e é uma questão que a gente não vai mudar, uma sociedade evolução do geral mundo, da sociedade. Mas eu acho que muitas crianças perderam, né? Os moleques, assim, perderam aquela paixão pelo futebol, primeiro. E também o futebol, ele tinha a paixão como motivação e a necessidade. Porque para um cara mudar de classe no país é muito difícil. E o futebol sempre foi uma mudança de classe, né? De poder mudar a vida da sua família. Exatamente. Né? E agora não, agora você tem não só o futebol, mas você tem o funk, os caras querem ser funkeiro, os caras querem ser youtuber, influencer, os caras querem... Que bom que tem outras, né? Mas aí diminui o número de moleques que vão que olham isso como uma oportunidade, uma necessidade de fazer a vida, né? E às vezes a paixão também, por como as coisas foram conduzidas, né? Acho que a gente tem um número menor, né? Então esse é um desafio desse número menor, mas também a gente tem tecnologia e capacidade de investimento para buscar muitos que não conseguiram ser vistos na época anterior, né? Então, de ir para qualquer lugar. Os olheiros vão para tudo que é lugar. Você olhando hoje, eu tô aqui, você tá falando, tô pensando numa situação. Quando eu cheguei na Band em 2010, foi para comentar a Copa do Mundo da África, os meus primeiros passos como comentarista foi com o futebol feminino. Que era o torneio internacional, que era realizado no final do ano, Pacaembu, Brasília e tal. Então ali eu comecei a ter um olhar mais clínico, um olhar com mais carinho pro futebol feminino, porque até então eu confesso que eu não acompanhava muito o futebol feminino. Claro, não passava. Também jogava futebol, então minha vida, enfim. Aí parei de jogar, vou pra Band e aí eu começo a ter uma espécie de um laboratório com o futebol feminino. E aí eu passei a conhecer mais as meninas, ter mais contato com as meninas. Eu lembro que eu ia pro Pacaembu, eu descia no vestiário para conversar com as meninas, enfim, Brasília e tudo mais. Você com 17 anos de experiência, você contou agora rapidamente um período que você tirava do seu bolso para poder ajudar as meninas. Estamos falando de 13 anos, 12, 13 anos se passaram aí. Como é que você enxerga o futebol feminino hoje? Essa evolução do futebol feminino hoje? Aonde você acha que pode chegar esse futebol feminino? É difícil dizer onde pode chegar, né, Deus? Mas com certeza vai ser muito mais longe do que está agora. Eu vejo assim nos próximos 5 anos, talvez 10 anos, ainda um desenvolvimento muito grande, porque a velocidade está sendo muito rápida. Porque quando você sai, né, de uma situação muito precária, aí você vai evoluindo rápido, né? Mas depois, para você continuar essa evolução num patamar já mais elevado, ele depende muito de mercado, de investimento, de massificação do esporte, de um monte de coisa que está envolvida, né, de mudar um tanto a cultura, que eu acho que isso está sendo também mudado, mas demora mais, né? Então, uma coisa é você agora investir o que está sendo investido, os clubes, sei lá, 2% do faturamento do clube, investir no feminino, ele tem um time bom. E, assim, já aumentou a condição do salário, os jogadores conseguem 20, porque os clubes hoje faturam às vezes 1 bilhão. Né? Então, ou que os que não faturam também proporcional, você faz uma equipe competitiva. Mas a cultura, né, de mudar, de massificar o esporte, né, das mulheres, isso leva um pouquinho mais de tempo para a gente seguir essa evolução. Né? Mas vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Era assim, era muito precário, né, Denilson? Era uma coisa que dava... por isso que a pessoa quando entra às vezes demora, né? O cara quer, ele se sente parte, né? E aí você vai criando os seus laços, suas raízes ali, e principalmente eu entendi esse lado e isso sempre me sensibilizou
e me fez, né, lutar e ir atrás das coisas, mas também o lado profissional. Nunca deixei de ver o lado profissional. E eu vejo até hoje. Né? Assim, não dou um passo, não faço nenhum acordo de mais um ano de trabalho se eu não melhorar minha condição de trabalho. Né? Eu busco sempre isso e não a minha, né? Obviamente do geral, clube sim. que eu tô no grupo, né? Sim. Mas melhorou Foi uma demais. conquista sua, assim, isso? Foi uma pô, Denilson, assim... Porque deve ser um motivo de orgulho, cara. Sim, pegou mas... lá do- eu fiz parte, assim, mas eu sempre digo, né? A luta é delas, das mulheres, as jogadoras representam uma luta muito maior também, de espaço, né? De um pouco mais de equidade, né? Quando o pessoal confunde muito, às vezes até com maldade, né? De falar que o futebol feminino quer igualdade das coisas, não sei o quê. Igualdade financeira, ninguém pede isso. As meninas as jogadoras Sim. nunca pediram isso. Elas pedem para ser equiparado as coisas, né? Então, Estrutura. a gente tem uma estrutura, então treinar no CT, antes, nessa época não estava nos clubes. O futebol era feito Sim, pelas prefeituras. Exatamente. Então era coisa totalmente fora do lugar. Sim. A prefeitura não tem, no meu ponto de vista, nunca teve a missão de desenvolver esporte de alto nível, alto rendimento, né? Sim. A prefeitura, para mim, ela tem que desenvolver a base, a formação, né? O incentivo, a prática, muito mais com cuidado de saúde, né? De Sim. educação, complemento de educação. Essa é a missão do esporte na prefeitura, não é jogar campeonato de alto nível. Sim. Isso tem que ser os clubes. O modelo americano é na faculdade, mas e eu não só concordo. mudou- Futebol no Brasil tem que ser nos clubes. Sim. né? E Tem só que ser- mudou quando virou lei, né? Isso só mudou quando virou lei, mas hoje está nos clubes. Então Sim. hoje o futebol feminino está nos lugares certos, né? De estrutura, nos clubes de camisa. Aí o quanto ele vai crescer vai depender da capacidade de todo mundo que está envolvido e dessa mudança de cultura que demora um pouquinho, mas realmente naquela época mudou demais. Não, né? impressionante. Você sente que no teu dia a dia tem mais meninas querendo jogar futebol? Muito, Denilson, muito, muito. Muito porque a gente vê as procuras, né? São Sim. números das peneiras, procuras. A gente vê quando sai na rua um monte de menina, né? Desde o prédio até na rua mesmo, no society, né? Hoje tem muito society, né? Já é pouca rua, né? Mas muito society. E aí você vê as meninas nesses espaços, né? o E efeito você vê cascata, a né? menina com camisa de futebol, o número de mulheres no estádio hoje, a Arena Corinthians, acho que é isso. meio a meio, né? O público aumenta, a neoquímica visibilidade ali aumenta, aumenta o estímulo. É um efeito cascata, né? Então isso... E vai ser mais, eu acho. Vai ser mais, entendeu? Então, que bom, né? Que bom Você que- pegou uma fase também. Eu lembro que uma vez eu conversei com a Érica, em algum momento já conversei com a Marta sobre isso, a Formiga, de que vocês começavam uma temporada, por exemplo, vocês jogavam ali 2 meses, 3 meses, Isso. acabou esse campeonato, vocês tinham o ano todo sem a ter seleção- nada. Aí ia jogar campeonato de prefeitura, isso que eu A tô falando. Ia seleção- jogar jogos abertos, jogos A regionais. seleção ficava treinando sem competição, cara. A seleção, sim. A Granja lá oferecia, né? Elas ficavam Que era a seleção permanente? Isso, seleção Seleção permanente. Teve a permanente. seleção permanente. Pô, Isso já é um Isso aí pouquinho mais... coisa. Isso já é que... Que ainda Já já é tinha mais, uma, já era- né, ó, a temos seleção um permanente já espaço. foi com o Vadão, já foi com o Vadão. A Formiga cansou de... A Formiga ficou um bom tempo sem clube, Ficou. meio que sobrevivendo... Treinava na seleção permanente. Né? E não tinha Seleção competição. permanente. Ficou coisa de louco. Era normal você ver a convocação da CBF com atletas sem clube, né? Você citou aí agora, eu ia te falar isso, perguntar isso pra você mais pra frente, mas você citou aí o nome do Vadão. Um beijo pra família do Vadão. Um beijo. Sim, você pode falar com muito mais propriedade do que eu, obviamente. O trabalho do Vadão foi um trabalho muito bem feito na seleção. Eu Cara, acho. Eu acho assim, o Vadão foi um cara que teve muita coragem, né? De sair do masculino e vir pro feminino. Passagem 1. E passagem 2, mais ainda. Porque o Vadão, ele sempre foi muito criticado, né? E, ok, hoje as pessoas acham que tem medo de crítica, né? Tem receio de ser criticado, e eu acho que isso faz parte do futebol. Futebol, todo mundo tem que escolher trabalhar futebol. Cara, você quer mais que as pessoas vejam e critiquem, dê a sua opinião, né? Você é vidraça, não tem E o jeito. Vadão sabia de Vadão, né? Puta cara experiente e tal. Só que as críticas às vezes eram muito pessoais. Isso eu ficava chateado e eu sei que ele ficava também, né? Os amigos dele e tal. Porque ele tava fazendo o máximo dele, ele tava assim... o pessoal falava que o Vadão tava acomodado no feminino. Caramba, ele só tinha um jeito de trabalhar diferente. Diferente. Que as pessoas tinham uma ansiedade das coisas serem de um jeito, mas era de outro jeito. E ele, eu sei que não é fácil, cara. Por mais que ele tenha uma família, filhas, né? Você conduzir um grupo de mulheres, leva tempo pra você pegar essa habilidade. Só que o Vadão, cara, você conhecia ele, um coração imenso. Impressionante. Você pergunta para jogadores, elas adoram o Vadão. Impressionante. Né? Então uma coisa é você discutir método de trabalho, modelo de jogo. Pô,
Pra mim, eu penso diferente do que o Vadão pensava. Penso diferente do que a Pia pensa. Penso diferente de muitas pessoas. Só que tá tudo certo. Tá tudo bem, não Tá é? tudo bem. Cada um Também tem o seu acho, no jeito. sentido da seleção, cara, a gente perdeu com o Vadão uma Olimpíada pra Suécia da Pia, mas que o Brasil foi muito superior no jogo. Faltou um pouco parecido com o que aconteceu agora com a Jamaica, né? Mas pra Suécia, né? De ter mais recurso para entrar numa defesa mais fechada, né? E aí foi pros pênaltis, o Brasil perdeu. Mas poderia ter chegado numa final olímpica, né? E aí perdeu pra França, jogando na casa da França e jogando melhor que a França Sim, em boa sim. parte do jogo, né? E com muitos problemas da seleção. Se você olhar a escalação de 2019, a escalação que a gente teve nessa Copa, jogadoras nessa Copa mais bem preparadas e e melhores numa maneira geral ali do que elas estavam em 2019. Então, eu acho que ele fez um trabalho, né? Se não aquele trabalho melhor que já teve no futebol, mas ele contribuiu sim. E eu acho que as pessoas ainda é tempo da gente reconhecer isso pela história que o Vadão tem no futebol. Jornalisticamente falando agora. Cara, fui bem agora, hein? Que isso? Jornalisticamente falando. Houve um tempo que a gente se escorava. Eu falo, nós, acho que todo mundo da imprensa se escorava nessa falta de estrutura quando o Brasil não conquistava um resultado. O Brasil perdeu esse campeonato. O Brasil perdeu esse jogo. E a gente se escorava no... mas também... mas também as meninas jogam 2 meses. Mas também, olha ali a estrutura. Mas também... Você acha que a gente já pode mudar essa bengala? Deve. Porque eu acho, né? Deve. Mesmo Deve, que na porque senão comparação os Estados não Unidos, vamos a amadurecer. Inglaterra estejam muito à frente da gente, mesmo que nessa O que é comparação. muito à frente? Em termos de estrutura desde as escolas, universidades, preparação. Tudo bem. É muito mais massificado nos Estados Unidos, culturalmente tem Sim. muito mais atleta, você tira a qualidade pela quantidade Sim. ali. Mas a qualidade a gente tem, não é abaixo. No meu ponto de vista, não é abaixo quando você chega lá no topo. Eu acho que tecnicamente Lá no a gente topo, tem boas jogadoras mesmo. a gente precisa conseguir, né, fazer com que essas jogadoras que são muito boas joguem juntas o tempo inteiro, de uma forma sincronizada. Isso é o desafio, não só do futebol feminino, né, do futebol masculino, que também não ganha um tempo. Enfim, então, como a gente desenvolver, né, e fazer uma equipe organizada a todo momento para jogar melhor do que os caras que, na Copa masculina, né, perdeu para a Croácia, perdeu para... Então, assim, eu não vejo essa diferença, sinceramente, entre o topo, né, as seleções. A Copa está aí mostrando isso. Não é uma surpresa o que está acontecendo no futebol feminino no mundo inteiro. Então, para mim, esse discurso, a gente continuar com ele, é você ficar vivendo no passado, porque a realidade hoje, ela é outra, cara. Você tem um número de jogos que as jogadoras fazem que é suficiente. A Liga Americana dura 6 meses só. Então, as jogadoras ficam bastante tempo sem jogar. Ninguém fala isso, mas elas ficam. Ou elas têm que sair dos Estados Unidos para jogar em outro lugar, mas a Liga Americana só dura 6 meses. A base americana praticamente não existe, é feita nas escolas e as ligas são 5 ligas diferentes que as melhores não jogam entre elas. Eles estão com problema nos Estados Unidos em relação ao futebol, porque o futebol melhorou nos outros lugares. Eles vão rever isso, com certeza, agora, porque os Estados Unidos vai ter a Copa masculina, está concorrendo a feminina, vai ter um investimento maior e pensar mais o futebol, lá, o desenvolvimento do jogo, porque eles têm outros esportes, né? Cara, a Itália, a França, a França não, a Espanha especialmente, algumas seleções que vinham aqui nesse torneio que o Denilson citou e tomava de 5, a Holanda, tomava de 5, 6 do Brasil, em 10 anos, de 10 anos pra cá, cara, como crescer? Então, assim, eu acho que a estrutura que a gente tem hoje, ela já é suficiente pra gente ter uma seleção forte como tem, né? A gente precisa pensar agora para frente para ter mais jogadoras, né, massificar e ter formação mais qualificada, formação de atleta mais qualificado. Aí isso eu estou falando, né, de estímulos de treino com mais qualidade desde cedo, para que elas cheguem não só bem tecnicamente, mas com os pilares que eu entendo do jogo, né, que são importantes, de leitura, de você participar o tempo inteiro do jogo, né, de como você se conecta com as outras jogadoras, com a intensidade que você precisa ter, a mentalidade que você precisa ter. Então precisa ter mais competição de base para isso, mas o formato hoje de número de jogos, de preparação, até como os clubes grandes estão dando de estrutura para os times, não está ficando tão abaixo. Claro que você vai na Liga Inglesa, mas tudo bem, entendeu? Aí algumas vão para lá. Acho que hoje eu acho que para mim é melhor. Porque na própria Liga Americana, há pouco tempo, conversei com alguns lá, não tinha nem GPS os times, há 3 anos, 4 anos atrás.
E assim, não é falta de grana, é falta de, né? Então assim, o staff que se tem nos clubes hoje, do feminino, já tá melhor, né? Campo de jogo, né, Denil? Você lembra quem jogava em casa? Então não dá pra... É ruim a gente ficar com essa questão. Eu acho que quando a crítica, igual eu falei do Vadão, quando a crítica ela é pessoal, ela é, né, maldosa, Sim. aí você, né, não... Mas criticar, né, as jogadoras e quem for do futebol feminino, eu acho que faz parte desse desenvolvimento. É legal que mais pessoas vejam e dê sua opinião. Eu acho importante ouvir isso, né? Ainda mais do Arthur, que é um cara que tem 17 anos com o feminino, porque a gente se escorava muito nisso. Não sei você, Chico. Eu, por exemplo, às vezes eu falava assim, poxa, eu comentava jogos, aí a seleção perdia, eu falava, poxa, não vou aqui, enfim, criticar e analisar o jogo a fundo mesmo, aquela questão técnica. Aquela exigência. Aquela exigência, né? Pô, jogou mal por isso, por aquilo e tal. Eu sempre tinha eu sempre me escorava e falava, poxa, mas também, pô, as meninas estão... Então é importante essa tua fala aí, pelo menos na minha opinião. A gente avançou, né? Mas assim, foi uma surpresa pra você a eliminação? Aprender a lidar com responsabilidade, né, Denis? Sim. Porque a responsabilidade de todos os profissionais do futebol feminino. A modalidade o feminino só vai crescer se todo mundo assumir essas responsabilidades. Sim. Cara, você sabe quanto é difícil ser jogador de futebol, quanto o cara sofre. A porta é estreita. Porra, velho, pra chegar A porta é estreita. e pra tá lá. O cara não pode sair pra Manutenção, tem que jantar. abrir mão. O cara é uma puta pressão. O cara, assim, ganha muito bem. Ganha porque o mercado gera isso, né? É isso. Mas, assim, não é fácil a vida dos caras, entendeu? Não é? Sim. Parece que é, mas não é. Claro que, pô, O pessoal só olha dá lado, pra ser... né? É. Só olha Então, assim, um viés. ok, cara. E quanto mais você crescer, mais responsabilidade você vai ter. E as pessoas precisam, desde já, assumir as suas responsabilidades. É assim que eu penso, né? Eu acho que tinha uma época, teve uma época, eu não vou ser indelicado aqui para citar nomes, tinha algumas jogadoras convocadas para a seleção que eu internamente criticava e também sem citar nomes, me criticavam por causa dessa minha crítica em off, porque jogadoras que se apresentavam acima do peso, jogadoras que não se cuidavam no dia a dia. A Marta falou sobre isso em 19, E aí Mandou o recado. sabe, e aí o Brasil ia e perdia o jogo, e aí eu internamente eu falava, pô, mas também, olha, sabe, tudo. E aí eu sempre ficava mais sensibilizado, porque, puxa, mas não treinou, olha o campo que treina, não Mas recebe, aí não é a sei o transição, que né, e que a tal. gente tá falando. mas Porque Entendeu? as Então que estão também, chegando agora, elas eu têm acho que uma estão muito estrutura mais profissionais melhor agora também, Sim. né? e não Porra, sabe total, o perrengue cara. que a galera passou, né? E Sim, muitas sim. estão chegando agora, tô jogando no Corinthians, vou pra seleção, tá passando em TV aberta. Mas elas têm que jogar por isso, né, Chico? Eu acho que o Brasil, enfim, eu falo muito isso pro Corinthians, porque o Corinthians também é uma nação ali, né, cara? A gente Sim. tem mais de 30 milhões de torcedores e Galera a gente, abraça. uma missão nossa é conquistar cada vez mais esses torcedores. Sempre falo isso pra elas. E vai conquistar, né, com essa identidade do time, com, né, você conseguindo jogar pela sua essência, né? Eu acho que o jogador tem que jogar pela essência dele, aquilo que fez ele chegar lá, ela chegar lá, né? A luta delas, cara, é sempre algo que elas não podem esquecer nunca. Jamais. E obviamente, usar essa estrutura, né, como uma oportunidade de fazer ainda melhor, né? Estão dando oportunidade. Mas a essência do esforço, de jogar pelo país pobre, né? Não esse país, tipo, Sim. da divulgação e da televisão, seja onde for, na internet. Eu acho que o foco tem que ser naquilo que elas batalharam lá atrás, as outras gerações, e o que elas ainda podem conquistar, que é muita coisa, né? A gente sabe que aqui muda muito, né? Quando é primeiro lugar, infelizmente, a gente tem essa cultura. Arthur, a gente está vivendo agora a gente já, acho que estamos passando já, né? Que é a fase da reformulação, né? Num geral, não só em seleção brasileira, mas num geral, né? A gente está vendo uma Marta que jogou a última Copa do Mundo, a Formiga que já parou, enfim, Rosana lá num passado mais distante também já tinha parado, enfim, algumas grandes jogadoras pararam. Como é que você enxerga essa nova geração? Você tem um time ali de meninas mais jovens, né, que tem um talento brilhante. Sim. Como é que você enxerga essa nova geração do futebol Bastante feminino? otimismo, porque já é uma geração que teve mais competição na base, já é uma geração que jogou precocemente já em clubes da primeira divisão, então, né, foi posta à prova algumas vezes. Uma geração que teve os campeonatos, né, pela seleção de base, né, no feminino até o número é maior, né, como é um público, são menos jogadoras, né, então você tem um universo menor do que o masculino, então muitas que jogam na seleção de base acabam sendo grandes jogadoras de destaque e também na seleção principal, né, às vezes no masculino se perde, aquela geração foi campeã, não sei o quê, mas lá pra principal mesmo, às vezes é um que vai, dois, né, são poucos. No feminino não, sei como tem menos jogadoras, então elas já são
mais maduras, né? Já tiveram mais essa oportunidade. É claro que uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, um torneio mata, né, que vale tudo isso, né, precisa ter esse equilíbrio, né, entre as mais experientes e as mais novas. Mas eu vejo com bastante otimismo nisso, porque elas já tiveram estímulos melhores do que as outras. Então, por exemplo, questão mental, mas isso faz parte do ambiente que você cria, né? Mas elas já são jogadoras mais adaptadas ao futebol de hoje em dia, né? Então isso é importante. Eu te perguntei se você achou surpresa a eliminação precoce do Brasil, pelo menos a gente imaginou precoce, né? Sim. Se não dava para avançar um pouquinho Não, mais, foi né? uma surpresa para mim, para todo mundo, né? Para todo mundo que tá na seleção sabe disso também, não é um problema de falar nisso. Foi um resultado abaixo, foi uma surpresa desagradável, porque a gente estava falando dessa questão, né? Não vamos criticar e tal, mas acabou não classificando para um time que chegou quase sem condição nenhuma, a Jamaica, e não tem, né, o seu futebol feminino desenvolvido no país menor, sem muita tradição de futebol. Então, sem dúvida, né, foi uma surpresa quando aí todo mundo olhou o grupo e imaginou o Brasil passando de fase. Quando saiu o sorteio, eu falei, opa. Eu acho que aqui... Apesar de ter a França, Opa, né, ali era... A briga era primeiro e segundo. Exatamente. Isso. Vamos ver quem vai brigar ali sem primeiro e segundo. Panamá e Jamaica, pô, a gente tinha condições, né? Na sequência. Você falou em algum momento, Arthur, e que eu acho... Aí já é uma curiosidade minha, imagino que também de muita gente que está vendo e ouvindo. Como é que é essa construção do relacionamento com um cara, um masculino no meio feminino? A gente fala muito desse preconceito, né, no mundo de hoje. Como é que foi essa construção de teu relacionamento com as atletas? Cara, agora, hein, mano? Foi bem. Chiquito. Não, e foi construído foi lá bem, atrás, foi né? bem, Porque foi o lá cara atrás. 20 anos no Demorou, negócio. viu, Denilson? Demorou, cara. Isso aí ele ficou pensando, né? Tô anotando. Assim, cara, primeiro tem a construção normal de você comandar um grupo, né? Sempre fui um cara bem sociável, com uma certa característica de liderança, né? Então, isso desde pequeno, assim, né? Mas aí tudo bem, aí eu decido ser treinador, começo como a gente viu aqui, né? Lá no universitário, sem condição, cabeludo, aquele jeitão lá. E aí, ali você começa a desenvolver a tua habilidade para conduzir um grupo, né? Aí eu fui vendo que o grupo de mulheres, obviamente, tem uma condução diferente, né, de um grupo masculino. Isso é normal em qualquer lugar, né? Não é só no futebol, né? É que a gente ouvindo você falar, a gente não imagina assim o Arthur dando uma rasgada no vestiário. Não, mas eu dou, mas isso não é o problema. A rasgada, elas... Ixi, as jogadoras... Não, até nem falo em relação a... Eu falo o teu perfil, que você falou assim, eu fui desenvolvendo perfil de liderança e tal. Sim, a gente, sim. Você olha mais calminho, né? Aqui assim, eu tô calmo, Mas assim... Mas o bicho pega de vez em quando? Pega, eu sou muito em jogo, cara. Às vezes em treino também, na véspera de jogos importantes. Eu trabalho muito para chegar no momento de mata-mata, né? Então eu acho que o treinador, quando tem esse caráter de competição, como é uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, como é a Libertadores, como é o brasileiro, o feminino, o brasileiro, o paulista, tudo acaba em mata-mata. Então eu aprendi isso, né? Que eu preparo meu time para chegar bem em todos os aspectos no mata-mata. E eu também. Então ali eu sei muito bem o que eu vou fazer, os recursos que eu tenho de sistema tático para usar, surpreender o adversário, como eu conduzi meu grupo mentalmente até lá, qual foi as pancadas que eu dei, entendeu? Quando eu aliviei aqui para uma ou outra, a gente foi trazendo todo mundo junto, porque tem, obviamente, todas querem jogar, todas querem, né? O jogador, às vezes, obviamente, vai pensar no processo dela, né? Eu tenho que pensar de cada uma e no da equipe. Do time. Então, tô com uma pergunta aqui para te fazer. Cara, manda ver. Então, assim, foi uma habilidade que eu fui construindo nesses anos todos, né? E com verdade, né? Eu sempre falei a verdade. Só que às vezes a verdade dói. Às vezes a verdade também é colocada em um momento errado. E eu fui, né, entendendo. E tem algumas coisas que são do mundo, do universo masculino, e que não pega bem no universo feminino. Você precisa aprender isso. E como a mulher ela reage a algumas situações por experiências anteriores, né, que elas têm. Então, assim, eu sei que eu fui aprendendo que a própria figura masculina, no meio do futebol feminino e de outros esportes, em grupos de mulheres, muitas vezes é uma figura que é difícil delas confiarem. Porque a experiência delas com os homens, isso né, assim, são os números que eu vejo, né? Muitas delas, a maioria delas tem problema, né, com... teve o pai que saiu de casa, o padrasto que não sei o quê. Violência doméstica. Alguém que tem um caso de assédio ou de estupro, entendeu?
Então, cara, isso Então ela pega olha a figura muito... masculina como uma com rejeição, assim, né? Uma tendência uma a ter uma desconfiança rejeição. grande, né? Então, até você estabelecer esse vínculo, entender, pô, vocês estão certos de sentir isso, né? Porque o mundo, pra vocês, Sim, e até em termos de oportunidade, quem deu oportunidade pra vocês? Como foi isso? O jogo, o futebol era dos homens, e não queria as mulheres. O mundo não era legal com elas, assim. Nunca, né? Então, Isso assim, daí. porra, cara, você tem que ter sensibilidade pra compreensível, isso. né? Você tem que ter sensibilidade. Exato. Então, desde a tua brincadeirinha, que você pode fazer com uma brincadeirinha besta, entendeu? Pode e que machucar. hoje já não é legal, velho. Sim. Você não pode fazer isso, cara. E você precisa realmente estar junto, né? E entender, né? Essa história delas, ter essa sensibilidade. E eu fui entendendo isso. E, cara, e pra mim foi muito legal, porque eu me melhoro como pessoa também, entendeu? E elas vão me melhorando muito, entendeu? Então é uma troca que a gente tem, que foi, né, tem sido muito legal. E que aí, obviamente, melhorou, né, o meu trabalho e essa relação de confiança que a gente tem muito forte hoje. Eu já ouvi do Zé Roberto Guimarães, e aí eu não sei se isso acontece sempre ou em algumas competições, que o ciclo menstrual, às vezes, acabava acontecendo, né, dele ser regulado, ou tinha que trabalhar para uma regulagem, porque aí depende de alteração de hormônio, muitas, dependendo da reação do corpo, né? Às vezes não conseguiam nem treinar, né? Por dor de cabeça, não sei o quê. É muito individual. Como é que você controla isso? É muito individual, cara. É uma coisa muito discutida. Você não tem cientificamente assim nada comprovado que cada uma reage de um que o jeito, ciclo né? da mulher, o ciclo menstrual atrapalha desempenho. Claro que tem ali, você perde um pouquinho de força, tem a questão hormonal. A gente se preocupa muito hoje com a qualidade de sono, por exemplo, né? Porque o que mais recupera atleta é dormir e comer bem. Sim. Então, Sempre foi, né? Sempre foi. verdade né? é. Sempre foi. Não que a gente Mas tenha antes, respeitado. exatamente. Antes, pessoal, né? O ideal Então. E aí, pra elas também serve, elas né? também, entendeu? Só que antes, cara, não recuperava tão bem, mas a diferença técnica fazia, né, se prevalecer em campo, tá? Hoje tá mais difícil. Então, assim, pô, todo mundo, né? O jogador é tudo jovem, jogadora. Então Sim. eu falo pra ele, pô, você tem que sair, se divertir um pouco, já tomar sua cervejinha, mas você não pode, assim, atrapalhar muito o seu sono, né? Sair de uma regulação que é importante para o corpo recuperar e estar bem para desenvolver o seu trabalho no outro dia. Entendeu? É isso, né? Então, por exemplo, quando a mulher está no ciclo, a gente sabe que essas alterações hormonais, às vezes dá insônia para algumas. Então, você tem que, Vocês têm uma tabela? Tem muitas. De percepção de esforço. Não sobre isso, pra né? controlar, Não claro, sobre tudo. isso, mas a gente sabe quando né? E as interferências são nesse sentido. Então você tá com problema de sono, vamos, né, ajudar a fazer uma higiene do sono, alguma coisa que, né, possa fazer ela dormir mais confortável. As jogadoras têm, às vezes, necessidade de comer doce. Então, por exemplo, aquela época lá que eu não entendia, não vai dar chocolate porra nenhuma. Cara, dá o chocolate pra ela quando ela... Calma. É importante, cara, é importante. Senão ela vai lembrar que você não deu o chocolate e ela precisa do chocolate. legal Ela ouvir precisa, isso, entendeu, velho? velho? Ela precisa. Então são essas coisas que você vai... entendimento. Mas claro, ela não pode comer o chocolate, refrigerante, entendeu? Porque açúcar isso é vai energia atrapalhar. também, sim, dependendo do Sim, grau. tudo, do nível, tudo é Com dose. moderação. Tudo é dose na vida, Isso, velho. isso. Tudo Então, assim, aí ela né, vai, às vezes, alterar um pouco a alimentação dela. Então, são esses pontos que você tem que ficar de olho. Não, É muito porque o complexo, desempenho né? a gente vai ver, cara. Não tem. E você não pode taxar jogador porque, esse dia tava assim, jogou mal. Cara, ela tem ciclo todo mês, entendeu? Sim, Então, a gente controla e vê que, no Muito fundo... bom. Às vezes uma cólica forte, aí, né? Tem umas que- Senão, aí, tá com Miguel, porque a outra tem cólica e treina. E essa aqui, sim, que cada bobagem, corpo- porque cada corpo é de uma maneira. E você tem que ter essa sensibilidade, respeitar, mas não é algo importante que tira a nossa... Né, que dá dor de cabeça no nosso trabalho, pelo contrário. A gente leva isso numa boa, só um controle que tem que ter em outras tantas coisas. Eu vou depois vai pensando aí, a gente vai fazer sportsbets.io agora sobre vaidade. Né? isso Não é legal. só no sentido do cuidado de beleza, não tô falando dessa vaidade, não. Tô falando de vaidade de vestiário mesmo. Entendi. Você citou uma situação de por que lá, por que não aqui, porque o Miguel e tal. Depois pensa aí, se tem muita vaidade dentro do vestiário feminino. Bom, Chiquito. Bora. Jonis, roda a vinheta, meu parceiro. Sportsbet.io, aqui dá mais green. Vem pra IO.
Bolão da IO, sportsbets.io preparou pra você, bolão clássico, acertou os placares exatos, ganhou 250 mil reais. 250 mil reais, não é preciso fazer depósito, apenas ter cadastro no site da sportsbet.io. É preciso, Chico Garcia, acertar 6 placares exatos nos jogos selecionados da semana. Rodada extra no meio de semana. O jogo... Tá sem jogo aqui, né, pai? Jogo pra caramba. Atlético Paranaense e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, Manchester City e Sevilha, Supercopa UEFA, São Paulo e Corinthians, aí é sem massagem, desculpa, Arthur. Copa do Brasil pela Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio, desculpa, Chico, acho que vai amanhã pela Copa do Brasil, Londrina e Atlético Goianiense Série B, Vila Nova e Mirassol também pela Série B, Chiquito. Rapaz, essa é a promo que eu mais gosto da sportsbet.io. Porque é o seguinte, você não precisa gastar R$1, você não precisa depositar nada, você só precisa ter o cadastro. Se você já não tem, né? Sportsbet.io, você bota só seus dados pessoais lá, beleza, você já pode apostar à vontade. O mais legal é que você não precisa apostar nada, você só precisa palpitar. Então é o seguinte, você palpita lá com o grupo de amigos, eu acho que esse jogo vai dar tanto, vai ser 2-1, vai ser 1-0, vai ser 3-0. É isso, irmão. É só você pegar esses 6 jogos selecionados que o Denilson acabou de fazer e botar o palpite lá. Eu acho que vai ser 1-0 pro Atlético Paranaense sobre o Cuiabá. Eu acho que o São Paulo vai meter 2-0 no Corinthians. É isso. Você palpita. E se você acertar, vai que você acerta. É 250 mil reais no bolso. É a melhor promo que tem. Você não gasta R$1 conto, e se você acertar, você ganha ganha na loteria, cara. Então assim, só te cadastrar. É só isso. Sportsbet.io, vai lá na aba de especiais. Se você acertar os 6 placares, palpita. É só palpitar. Botar o resultado aqui, pronto. Vai que você acerta. 250 mil reais. Que isso. Bota o site da tela, sportsbets.io, nossa patrocinadora master. Só jogo bom. Só. No bolão da IO, hein? Só jogo bom. Esse São Paulo e Corinthians, eu vou te falar, hein? Pegada, hein? Jogo bom. Fala o placar aí. Não, jogo bom. A galera vai contigo. Fala o placar aí, que a galera vai contigo. Cara, foi 1-0, né? Foi 2-1. Foi 2-1. 2-1. 2-1. Corinthians. Rapaz. Não precisa, não é nem pra classificar, tá? Porque tem a vantagem e tal. É o resultado dos 90. O resultado dos 90 aqui. Tá bom, 4-1 São Paulo. Eita! Calma. Não vai com pena, não, hein? Não vai com... Pra acertar aqui, não vai com pena, não. Não, porra. Olha a vinheta aí, Johnny. Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Ô, Arthur, calma, é brincadeira. Pô, Antes da gente começar a falar de projetos futuros, ideia que você pensa e tal, em relação ao teu futuro, pô, são quase 8 anos que você falou aí de Corinthians, eu tinha te perguntado antes aqui sobre essa questão da vaidade dentro do vestiário, como é que é lidar com isso, cara? Cara, normal, né, Denilson? Aí eu acho que a gente entra naquilo, né, que tem as suas diferenças, lidar com um grupo de mulher, trabalhar no cenário do feminino, assim como eu falei, trabalhar na Série D tem diferença da Série A, né, clube do interior, enfim, tem um monte de coisa, depende do seu cenário, né? Então, agora esse tipo de coisa tem em tudo que é lugar, porque aí é ser humano. Sim. Né? Então, Tem assim, na televisão também, né? tem no masculino, tem no feminino, tem na televisão, Tem na televisão tem nas também. empresas, tem em tudo que é lugar, cara. E você, aí vai da sua capacidade como liderança, de você, né, ter um senso de justiça, de você conseguir tratar todo mundo igual, oferecer o mesmo tipo de atenção, de treinamento, né, de orientação. E aí, obviamente, que você vai fazer as suas escolhas. Eu, não por isso, mas ajuda muito nisso, eu tenho como método rodar bastante o elenco. Então, a gente tem uma minutagem muito bem distribuída. Então, por quê? Porque eu acredito que a jogadora, ela só evolui jogando e treinando. Se só treinar, não é um processo bom. Demora para jogar, tá sem ritmo. Às vezes o próprio treino, por mais que a gente se esforce muito a treinar com qualidade, quem não vai pro jogo, treina com qualidade, tenta, mas acaba, você não tem um grupo inteiro à disposição, não é aquele treino que você consegue fazer um 11-11 e tal. Tem um outro, então assim, mas também só jogar, quando você joga nesse calendário nosso atual, que o feminino tá igual. Eu peguei uma sequência de 13 jogos em 40 dias. Então assim, aí só jogar, se repetir todas as jogadoras, não dá. Não aguenta, não é só o risco de lesão, o desempenho cai.
entendeu? Porque o pessoal fica, vai machucar. Não é só isso, entendeu? Sim. Uma lesão pode acontecer de qualquer... Mas o desempenho cai, cara. Não aguenta, porque você tá jogando, você tá desgastando, tá jogando em uma condição que não é boa porque você deixou de recuperar e treinar. Tem que treinar. Então a gente faz essa minutagem ao longo do campeonato e, obviamente, com aquilo que eu falei, no mata-mata chega... Até é difícil dos adversários também, né? Eles irem identificando o nosso time, que a gente muda o sistema, muda a jogadora. E aí isso vai ajudando em todos os sentidos, inclusive nessa questão da vaidade, porque todas acabam tendo a oportunidade de jogar. Mas é óbvio que você precisa ter uma habilidade, muita conversa, olho no olho, né, cara? Pra mim é isso. Essa transparência, né? Você falou bem no começo do nosso bate-papo, porque você falou sobre verdade. Você falou, sou muito verdadeiro. Falo a verdade e tal. Às vezes dói, às vezes não dói, mas eu falo a verdade. Eu acho que isso é o que mais... Eu acho que é o que mais aproxima a comissão técnica das jogadoras. Porque no fundo, a jogadora vai sair da tua sala, por exemplo, e falar assim, poxa, Maria... ele me falou um negócio ali e ele tem razão, né? Ou ela vai demorar para ver que tem razão. Exatamente. Ou às vezes você não vai ter razão e você pode chegar lá e falar, sempre a verdade. Desculpa isso aí que entendeu? A gente tava meio... Porra, cara, é assim a liderança. Hoje em dia as pessoas querem uma liderança que divide, né? O que pensa, que chega e não é autoritário pra cacete. Ninguém mais quer isso. Não funciona mais assim a sociedade. Mudou, né? Mudou muito, Denilson. Mudou. Porque a geração anterior gostava disso. Gostava de ter mais um pai lá, por exemplo, aquele que dava dura, mas abraçava, tá ligado? Agora, cara, e outra, você não tinha muito mais referência. Você tinha essa referência em casa, você não tinha o celular, você não tinha esse acesso a qualquer coisa que você quer ver no mundo hoje. Você pega o celular, você vê. E aí um monte de gente falando e te orientando, né? E de forma, às vezes, aqueles coach lá, com as loucuras, de forma, né, banalizada, muitas vezes. E outras vezes, assim, mas você tem muito acesso. Então, para o líder convencer você de um caminho e tal, é um desafio, é muito mais do que... Por causa dessa Porque ferramenta. o cara falava antigamente, era o seu treinador, ele podia falar um monte de bobagem, mas a sua referência era aquele treinador que você tinha lá, que você escutava 3 horas, às vezes, no dia, 3, 4 horas, e depois você ia para casa ou para o lugar para dormir, e você não falava, você não tinha muito acesso a outros pensamentos, a outro tipo de conceito. Agora tá em todo lugar, velho. Tá em todo lugar. Então você precisa ser muito coerente com o que você tá falando e impactante para aquela pessoa. Senão a pessoa não vai te considerar um líder, que ela vai pegar que eu falo, pô, esse cara aqui ele é muito mais interessante que o meu treinador, né? Exato. É isso, velho. Isso aqui é muito mais legal do que eu tô... Essa rodagem que você falou, recentemente o São Paulo tinha batido, acho que 29 jogos, eu acho. 29 jogos com o Flamengo. Mudando. E nenhum dos 29 jogos ele repetiu a escalação. Eu acho que vai muito dentro disso que você citou aí. Além de você conduzir o elenco, todo mundo tá satisfeito e tal. Porque eu venho de uma época, tinha 11 titulares. E, filho, às vezes você ficava 3, 4, 5, 6 jogos no banco de reserva sem entrar, irmão. Então. O cara suspenso, eu entrava. O cara machucou, eu entrava. Não tinha essa noção de grupo, Não tinha né? essa noção de grupo. Mas uma coisa, Denilson, que antigamente tem tudo a ver com isso que a gente estava falando da sociedade, agora as pessoas querem tudo para ontem. Ninguém tem essa paciência que você teve com todo mundo. Você ainda ficou pouco, né, velho? Jogava muito, mas assim, as pessoas hoje não têm essa paciência para 6, 7 jogos. Cara, no segundo jogo que não jogou já tá maluco. Terceiro, porque a sociedade tá assim, tá? A gente quer tudo, não né? Espera o processo. Aquele videozinho é 15 segundos, tudo. Eu vou mudando, eu vou querendo cada vez mais rápido as liquidez, coisas. Só assim. que você esperar é muito bom, porque uma hora que vem, aquela pessoa, aquele jogador e a jogadora antiga, ela valorizava muito esse momento. Agora fica um processo tão insatisfeito que chega lá e não tá preparado, velho. Aí não tá preparado, não joga. Entendeu? Então, isso é saber, né? E dá mais. Por exemplo, São Paulo, eu acho que é até mais complicado o desafio dele. Se fosse no masculino, talvez eu faria um pouquinho menos do que eu faço, né? Porque eu acho que o masculino... É que o Flamengo tem um baita elenco, mas assim, é mais difícil, cara. Você, por exemplo, no feminino ainda tem alguns jogos ali que são, né? Que a gente vê e a gente se mantém bem na tabela e... É diferente no masculino, eu acho que o desafio dele é um pouquinho maior, porque você não tem tanto... Eu tenho até um pouco mais de tempo de trabalho, assim, de pré-temporada. E eu acho que o caso do Sampaoli também tem um lance da intensidade que ele gosta que o time jogue. Claro. E aí eu acho que ele fica rodando muito para ele não ter... Teoricamente, não perder essa intensidade. O cara não aguenta 90 minutos. Eu acho que é mais jeito que ele gosta de jogar. Não aguento. Agora, Arthur, como é que você lida e se ela existe a indisciplina no feminino? Porque a gente fala muito no masculino do baladeiro, o cara que chega atrasado, os caras que, enfim,
são pegos na noite, aí a torcida fazendo... o feminino tem menos visibilidade para que isso aconteça. Mas tem jogadora baladeira, que chega atrasada, que Tem, não precisa pai. citar nomes, né? Mas, Sem dar nome, mas tem. Tem jovens, tem as jovens assim, que se perdem um pouquinho, não seja... só jovens, que eu digo assim, deslumbra. jogadora todo mundo é jovem, né? Acaba... Enfim, então assim, tem, mas é muito do ambiente que você cria, cara. Que é isso que eu falei, a verdade é ali no vestiário, mas mais também é pra preocupada essas com o coisas. celular, A verdade vezes. também é pra essas coisas, entendeu? E aí o tipo de liderança, né? Se você achar que, pô, fez, né, pisou na bola aqui, chegou, né, não descansou pro treino e tal, mas se você mostrar a importância daquilo, que você tá do lado da jogadora, é uma coisa. Agora, se você já chegar na primeira e Rasgar. dá-lhe, entendeu? Você não vai, às vezes, ter um impacto tão positivo dela mudar o comportamento dela. Porque, no fundo, o que você quer é que mude o comportamento. Sim. Como que você vai mudar? Né? Dando essa rasgada, dando essa paulada, punindo. Não funciona tanto mais assim. Tem que né? ser Eu acho educativo, né? Mas é claro que você não pode, né? Tipo, vacilou outro. Sim. Mas não acontece, tá? Não tem... Realmente as jogadoras têm sido muito profissionais, elas têm entendido esse momento de crescimento do futebol feminino. Legal. Explicando esses critérios, né, cara, que são importantes para elas desempenharem melhor. Porque se não desempenhar, meu, futebol, não desempenhar, saiu essa aqui, vai entrar essa aqui, entendeu? É isso, né? Então é uma Sim. competição grande. Por isso que é bom ter, quanto mais jogadores tiver, mais competição, você vai aumentando esse nível. E eu penso dessa maneira, assim, agora em disciplina de outras maneiras, cara, raríssimo, assim, muito, muito raro nesses anos todos que eu tive no feminino. Muito, muito raro e também, obviamente, acho que tem a ver com o ambiente que você cria, porque também tem liderança que procura o conflito. Sim. Você Então aí também não. você Você cria a disputou- regra para depois. E tem umas coisas que você tem que entender onde você tá, a cultura. O elenco que você trabalha de quantas jogadoras? 25, 30? Menos? Hoje a gente tá com 32, sendo 5 Olha, o goleiras. elenco- 5 goleiras. Tenho 27. Só que O são elenco duas. enxutão aí. Mas dessas 27 de linha, Ah, a Érica e a Ellen estão há muito tempo com cirurgia no joelho, né? Então são Sim. duas lesões, tipo, da temporada inteira praticamente fora. Então eu trabalho com 25 de linha, né? Hoje aptas, né? sim. Algumas, né? Nem tanto, né? Pode ali estar no DM, mas consideramos 25 de linha e 5 goleiras para a temporada. né? O nível do futebol sul-americano, que você jogou Libertadores e outras competições, tá muito diferente dos times que você enfrenta aqui no Brasil? Onde você pega, sei lá, time Não, chileno? os times aqui são melhores, né? São melhores. É. São melhores, sem dúvida nenhuma, melhores preparados. As equipes colombianas, e que isso, né, se refletiu um pouco na Copa, mas Sim. poderia a Colômbia ter saído na primeira fase, que eu ia falar a mesma coisa aqui, porque é o que a gente vê, inclusive a próxima Libertadores já desse ano vai ser na Colômbia, né? E eu acho que os times brasileiros vão ter muito trabalho com as equipes colombianas. As outras, claro, é aquilo, né? Joga pela vida, né? Por tudo que está se construindo em cada país. Então é um jogo difícil, é um jogo de enfrentamento, é um jogo de, né, toda hora um pouco de catimba mesmo, como tem, né, no futebol masculino. A Libertadores tem uma arbitragem complicada, porque bota a arbitragem inexperiente. Então é um cenário que não é fácil ganhar uma Libertadores. Mas, se você falar em termos de qualidade de jogo, a gente aqui no Tá na Brasil frente. está acima e a Colômbia em segundo lugar. A Cris Gambaré, diretora esportiva do Corinthians, Teve aqui do com a futebol gente. feminino, teve aqui com a gente. E ela diz assim: eu não vou Grande desistir, profissional. eu não vou, eu vou até o final, até conseguir um mundial de clubes da categoria feminino. Eu acho que eu vi uma notícia que tava para definir isso. Porque vocês ganhavam Libertadores e parava, né? E, pô, né, acho que a representatividade mundial poderia vir com o Mundial de Clubes, né? Como é que tá isso? Claro, claro. Então, a FIFA anunciou que ia no começo do ano que vem fazer o Mundial. Agora, anunciou, mas depois não deu uma frente. sequência nisso, né? Eu acredito que se não for no ano que vem, no outro ano com certeza. Mas a gente ainda acredita que vai ser o ano que vem, só que naquele modelo antigo, né? O campeão sul-americano com o campeão europeu. E aí a FIFA vai só, né, validar ali. Mas um Mundial nos moldes que a gente tem hoje, com representação em todos os continentes, acho que vai ficar para do outro ano, né? Sem ser o ano mas que aí vem, é uma 2025. evolução, né? Sim, mas necessária, né? Porque hoje, aquilo que a gente falou, estando nos clubes, cara, precisa ter esse campeonato mundial, precisa ter esse intercâmbio entre as culturas, Isso. entre os continentes, né? Isso. E o futebol feminino é mais interessante ainda, que por mais que tá caminhando para se concentrar mais qualidade na Europa,
dos países europeus, mas você tem os Estados Unidos que é muito forte. Sim. Então você tem o próprio Canadá, então você tem na América do Norte, você vê a Liga Mexicana, cara, que liga organizada, um puta produto. Você nunca pensou em trabalhar Pega fora? a televisão que passa os jogos no México, os estádios lotados. Aí aqui no Sul-América. O Japão, né? O Japão tem uma bela seleção, Sim, tem boas pô, jogadoras, a os China japoneses investe, tão a Coreia. Então tem asiático, tem europeu, tem o norte-americano, tem o sul-americano, Vários mercados. o próprio né? africano. Só que aí é mais seleção, acho que o clube ali vai ter dificuldade mesmo de estrutura, mas de qualidade de jogadora não. Os africanos estão tomando, né, cada vez mais espaço dentro do futebol também. Então você vai ter mais equilíbrio, acredito eu, no Mundial Perguntinha feminino. dele. Perguntinha dele. Qual que é? Não, você nunca Perguntinha pensou, dele. ou teve Trabalhar proposta, fora. ou oportunidade, ou vontade de, às vezes até o intercâmbio que você falou, né? Às vezes é interessante, seja Estados Unidos, Europa. Sim, total. Não só pensei como a gente tem uma possibilidade, sim, de em breve, né, trabalhar fora do país. Dependendo do que acontecer aqui também, mas tem também a possibilidade do masculino, né? Então, são acha 3 caminhos aí que eu... Calma, eu você posso- viu? Entre linhas, que eu você viu? vi. Que Eu pode vi, acontecer. não, e aí vai, eu vou fazer uma pergunta para que ele ainda postergue um pouco mais a pergunta que a gente quer saber. Essa aí eu não aprendi na escola, não, hein, moleque? Aprende com o Chico. Você entende, Arthur, que o seu ciclo no Corinthians tá chegando no fim, que você cumpriu a missão ali? São muitos títulos, é uma 13, consolidação, São Cara, 13 trabalho. títulos? 13 títulos? Acho que mais, né? 14, que não sei. Que isso, Mas eu mano, acho que, perdeu até as Rapaz contas. do céu, passaram a lição de casa errada. Não, 3 paulistas, Que isso? 3 Libertadores. Nossa. 4 brasileiros? 4 brasileiros, 2 Supercopas, uma Copa do Brasil. Aí Fora os recordes, prêmios individuais e aquela coisa toda. né? acho que foi isso aí. Aí do brasileiro eu ganhei no Centro Olímpico também. né? É muita coisa. É muita coisa. Não tem como não pensar mais pra frente. Você pensa que tá legal? Tipo, já cumpri minha missão? Até Não, o que eu quando você cumpri, tem eu não tenho contrato? dúvida, assim, eu fico, né, até não só por esses títulos, mas o que eu deixo no clube, né, todos esses anos, assim, de entrega de trabalho, cara, porque podia não ganhar os títulos que o Denis falou. sim. O que a gente conduziu ali de criar um ambiente, criar o Corinthians hoje, né, ter o futebol feminino como um orgulho lá dentro, sabe? referência, Porque exatamente. preconceito tinha em todo lugar, vai ter, mas a gente sabe que hoje o símbolo do Corinthians também tá ligado a uma Sim. mulher no futebol, né? Esse time histórico que a gente fez, que foi o time que mais venceu na Histórico história do mesmo. futebol feminino. Nenhum time, todo respeito ao Saad lá atrás, ao Radar, depois ao Sereias da Vila, do Santos, o São José, a Ferroviária, pô, grandes equipes, né? Mas com tanto tempo, tantas conquistas Essa e até a manutenção, maneira né? de jogar, né? E o impacto que Jogando teve com, bonito. com torcedores, Lotando agora com a mídias arena. sociais, com, né, recorde público de vitória, um monte de... eu vejo que a gente fez algo diferente de tudo que tinha no futebol Total, feminino. Então, total. tô em paz em relação a isso. E tô feliz Não também. tenha dúvida. Então, assim, tô feliz pelo o suporte que eu tenho, pelo grupo fantástico que eu tenho, de atletas, de profissionais. Então, cara, eu tô super bem. Mas a gente, obviamente, né, busca outros desafios. Isso vai acontecer, eu não sei quando, né, Chico? Mas Você tem quanto tempo mas de vou contrato com o provavelmente, Corinthians? trocar, sim. Não sei se é 1 ano, 2 anos, né? Se tá chegando tão ao fim. Vai depender. Futebol é difícil, né? A gente vai dinâmico. vendo. É dinâmico. A gente Dinâmico. vai vendo o cenário, né? Então, é. a gente Tem contrato até quando? Até quando você tem contrato Cara, com o eu Corinthians? tenho um acordo com o Duílio até o final do mandato dele. E... Final do ano. Mas, assim, também tem muito essa abertura por toda essa relação que a gente tem de... se aparecer alguma coisa, né, a gente conversar e não tem problema se for algo como a gente vem fazendo com as jogadoras também, muitas vezes, quando você completa um ciclo, né, vitorioso desse, isso daí é super conversável, porque eles foram presidentes, todos eles que passaram, que me apoiaram muito. E o Duílio é um cara que eu tenho uma relação direta, uma amizade, é um cara que fez muito pelo Corinthians, né, na parte de gestão ali dentro, e o apoio ao futebol feminino foi grande. Então, são conversas aí, mas a princípio é isso. Vai ter eleição no clube também, Sim. né? Então a gente vai analisando os cenários, né? Recentemente você deve ter ouvido a Thaís Picarte, ex-goleira. Sim, foi minha goleira. Foi o primeiro título brasileiro. Ela era minha goleira, com o Centro Olímpico em 2013, minha goleira. Recentemente ela deu uma entrevista, teceu elogios a você, ao seu trabalho.
a forma que você Eu não foi vi, se mas reinventando como treinador e o teu objetivo de chegar a uma seleção brasileira. Ela falou com tanta propriedade, e eu queria até ter entrado nesse assunto antes, mas eu esperei esse momento para falar enfim, de projetos futuros. Como é que você enxerga uma pessoa que fez parte da tua trajetória como treinador, tecer esses elogios e falar, porque a pergunta que foi feita a ela foi mais ou menos no sentido, ele está pronto para assumir seleção brasileira? Aí ela foi e desenrolou, falou, pronto não, ele já está pronto, já faz tempo que ele está pronto para assumir e tal. Queria que você falasse primeiro desse relacionamento construído com todas essas meninas que você já trabalhou e também dessa possibilidade que ela existe, que ela é real, né? Claro. Pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, É teu o nome mais está cotado. envolvido, da Emily está envolvida, que ela já teve essa oportunidade na seleção, Isso. ela está no... A Emily está no Peru, algum lugar, ela está em algum... No Peru. Isso, uma- ela esteve no Equador, agora tá... Isso. Então também Treinou não o tô tão... Santos recentemente também. E aí a questão da permanência da Pia ou não. Queria que você falasse um pouquinho desse teu sentimento em relação a esse momento. Olha, primeiro, da Thaís, eu não vi a entrevista, mas agradeço. É uma pessoa que eu, né, tenho muita admiração, porque ela, além de ter sido uma líder, né, dentro do futebol feminino, uma goleira, que foi uma líder desse time meu em 2013, que a gente foi campeão brasileiro, foi o primeiro título, primeiro campeonato, né? E foi o primeiro título que eu tive, né, dos 5 brasileiros. E ela não só falou como jogadora, que eu acho que isso é legal, né, com a relação com as jogadoras, Exatamente. mas a Thaís agora trabalha na gestão, né? Ela teve aí muito tempo na Federação Paulista, então você, né, ter a confiança de uma pessoa que também tem o lado não só da jogadora, mas também, né, de tomar essas decisões de gestão, legal, agradeço bastante, né? Depois você procura ver. pra você ver. Ela Vou mandar uma falou mensagem muito para bem ela de você, agradecendo muito bem de também, você. pô, que legal. E, obviamente, seleção é um objetivo de todo profissional, né? E principalmente não basta ser só o objetivo, todo mundo quer, né? Sim. Mas você precisa fazer por onde, né? E acho, né, não só estou preparado, mas como fiz por onde, né? Ter Fato. uma oportunidade em algum momento. Agora, se ela vai surgir ou não, cara, isso daí a gente sabe que não tem nem que ficar criando muita Sim. expectativa, tem que controlar isso, quando vai ser. E hoje, obviamente, a seleção, a treinadora é a Pia, né? Então, também, e como foi antes da Copa também, eu evitei falar desse assunto totalmente, porque Todo o mundo te foco é a pergunta. Copa, Sim, o foco é a e o Copa, é a respeito gente também com o apoiar, profissional, né, certo, cara? É o tá respeito. Então, assim, a gente tem uma relação excelente. Eu e a Pia, igual eu falei, por mais que eu pense muito diferente o futebol dela, uma preparação de equipe, né? Como conduzir a equipe, o plano tático do jogo, eu penso muito diferente. E tá tudo bem, né? Mas eu tenho esse respeito muito grande porque ainda tá lá no cargo, né? Então é meio chato ficar, né? Também sim, falando Não, a tanto, gente te mas- entende. Agora, Arthur, você falou em determinado momento que a transição para o futebol masculino em algum momento vai acontecer. Onde está na tua cabeça essa transição? Você projetaria mais um tempo no feminino? Quem sabe a seleção brasileira? Daqui a pouco um outro clube? Um intercâmbio fora do Brasil, né, com outro clube ainda no futebol feminino lá fora? Ou se pintar uma oportunidade no masculino agora, você cogita também? Onde é que está na tua cabeça essa transição que você falou que vai acontecer em algum momento? Na minha cabeça é que eu sou treinador de futebol. Todos os métodos que eu desenvolvi, eles funcionam no masculino, não tenho dúvida nenhuma, né? Existem método de trabalho, de processo de treinamento que funciona totalmente no masculino. Existe estratégia de jogo que, para mim, é o que falta muitas vezes no masculino também. Às vezes é pouco tempo de trabalho, entre um jogo e outro, calendário e tal. Mas o tanto de bagagem que eu peguei de testar algumas coisas também eu acho que funciona muito bem. A liderança, aquilo que a gente falou, cara, acho que eu não teria problema nenhum de liderar um grupo masculino. Então, até porque não é uma coisa minha. Tudo isso aí eu estudei, né? Sim. Eu trabalhei, cara, estudei. Eu recentemente, tô estudando neurociência para entender o funcionamento do cérebro, psicologia. Cara, você tem que entender de outras coisas, Tem não um é só o pouquinho de jogo. tudo, Entendeu? Você tem que entender. Tem que entender quando o jogador machuca mais ou menos aquilo lá, para você falar, você tem um trabalho integrado. Hoje a dificuldade do treinador também é trabalhar de forma integrada. Né? Aproveitar todos esses profissionais que tem hoje em clube de futebol. Sim. E, masculino me daria uma oportunidade tremenda de ter 3 fisiologistas, 3 preparadores físicos, auxiliar, uma porrada de analista. E não é para exagerar em número de informação, mas é para você ter e tomar e saber, né, trabalhar com elas e tomar uma decisão certa.
Então, assim, para mim, se surgir, obviamente, uma oportunidade que eu considere boa, né, para o meu momento, o clube com uma estrutura, que eu vejo ali que tem uma... Por que não? Né? Por que não? Porque eu me considero um treinador de futebol, não tem que acabar no feminino para depois ir para o masculino, né? Cara, Não, claro, você está certo. Exato. A questão é que muita gente identifica diferenças biomecânicas até, né? Do corpo feminino e do corpo masculino, em termos de velocidade de jogo, intensidade. Mas tudo bem. E isso, ok para você. Você compara o atleta com o atleta. Uhum. É uma bobagem isso, agora ficar querendo padronizar o futebol de uma maneira geral. Ele tem essas coisas, o jogo ele é coletivo e tal, mas nessa questão, por exemplo, que você falou de alta intensidade, isso é um atleta com atleta. Você não vai pegar esse aqui, se a genética desse daqui é muito mais favorável, se os estímulos foram muito maiores na vida dele, isso aqui vai ser mais rápido a vida inteira, entendeu? Você vai melhorar um pouquinho esse, mas você quer melhorar esse, então você vai melhorar os dois, né? Cada um Então, dentro esse da é o sua, trabalho. da O seu trabalho da sua limitação, é melhorar característica e todos tal. eles em todas as Sim. condições, né, cara? Mas, por exemplo, o que eu penso de futebol é aplicado em tudo, né? Então, eu tenho 4 pilares do meu trabalho, que é leitura, para tomar boas decisões no campo, leitura de jogo, para mim é fundamental. Participação no jogo. Então, assim, o que significa isso? Eu divido o plano tático, por exemplo, lado da bola, lado oposto à bola e o equilíbrio defensivo. Quando meu time está com a bola, é isso que os jogadores precisam pensar. Se eu estou do lado da bola, quais são as minhas funções? Se eu estou no equilíbrio defensivo, qual é a minha função? E às vezes você está no equilíbrio defensivo e você está do lado da bola, então você tem os dois. E você está no lado oposto. Qual é a sua função? Porque o outro pilar é participação. Uhum. Então, assim, não adianta você estar lá do lado oposto, você não está conectado com quem está aqui. Você tem a função do lado oposto. Então, você tem função o tempo inteiro do jogo. O jogo é sem bola. É pouco tempo que você fica com a bola. Então, você tem que saber e participar o tempo inteiro. A organização da equipe é assim que eu trabalho. Por exemplo, ofensivamente e defensivamente também. Do lado da bola, vai pegar individual, vai pegar a zona. Do lado oposto, vai fechar mais em zona. Então, são alguns conceitos que a gente tem que vale, obviamente, para o masculino e para o feminino. E acabou. E os pilares são esses. Leitura, participação, intensidade e comunicação e conexão, /conexão. Esses são os 4. E aí eu desenvolvo as ideias. E uma coisa é o modelo, que isso é o modelo. O pessoal confunde muito o Denilson hoje, até eu vejo jornalista e treinador também, profissional. Não confunde, cada um pensa de uma maneira, né? Vamos colocar assim que é melhor. Não, mas às vezes cada um tem um ponto de vista. Eu penso assim, a organização do meu trabalho é esse. Modelo de jogo é uma coisa, que é o hábito que você tem para você ensinar, trabalhar com as jogadoras, os jogadores, aqueles comportamentos. Então, qual tipo de comportamento? Lado da bola, lado oposto, equilíbrio, aí triangulação, apoio, jogo apoiado. Toda vez que o Denilson pegar a bola de costas, tem que ter um apoio, tem que ter, não importa aonde ele vai pegar a bola. Se é lá centralmente pegar, a volante, né? A zagueira tem que ter o da goleira, a meia tem que ter da volante, tem sempre um jogo mais apoiado, com ligação lado apoio, enfim. Aí você vai desenvolvendo isso, é modelo de jogo. Outra coisa é sistema de jogo. Às vezes eu fiz os cursos lá da CBF e tal, dei aula até em curso também da CBF, e aí o pessoal às vezes confunde, não confunde, mas eu não penso assim, que você precisa, o sistema está dentro do modelo. O modelo só joga no 4-3-3, só joga no 4-4-2. Não. Eu tenho um modelo que é o hábito, o comportamento dos jogadores, a noção de espaço-tempo que eles têm que ter, por exemplo, fazer 2-1. O tempo inteiro eu ensino minha jogadora a fazer 2-1. Isso aqui, por exemplo. Pode pegar aqui? Por Pode, favor, fica à vontade. nos dá aula, por favor. Aqui, por exemplo, se você isolar esse lado do campo aqui, ó, assim, imagine assim, ó, a bola tá, qualquer um, a bola tá aqui, por exemplo, com esse 2 aqui, certo? Certo. Aí se você olhar isso aqui, o que você vai falar? É 1 contra 2, é 2 contra 2, é 2, né? Todo mundo vai responder que é 2 contra 2. Mas se você ensinar o seu jogador a pensar junto e isolar isso aqui, e ficar 2-1 em cima dessa, a intenção ser a mesma o tempo inteiro, entendeu? Então, na hora que identificar isso aqui, não identifica 2-2, identifica 2-1 em cima dessa. Pum. Por exemplo. Isso pode ser na lateral, pode ser no meio. Enfim, então isso é modelo. Sistema de jogo é outra coisa. É como você vai distribuir as suas jogadoras dentro do campo para, no meu ponto de vista, para mim, para levar vantagem em cima do adversário. É assim que eu penso. Gerar dúvida no adversário quando está com a bola e resolver os problemas defensivos, a força do adversário nas capacidades quando você está sem a bola. Então, o sistema ele tem que ser favorável a isso, a esse jogo de oposição ao adversário. E ainda dentro do sistema, a estratégia, o plano de jogo. Hoje em dia, você tem um plano de jogo. Você chega para o jogador, para o grupo e fala, ó, esse adversário, né, tem muito pouco entre linhas. A gente vai jogar mais pelo lado, por isso, isso, isso.
Joga Esse recuado. lado aqui é melhor a gente tacar um pouquinho. Vamos tentar tacar um pouquinho mais. Vamos forçar um pouco mais a linha da zaga desse adversário. Ou não. Não dá pra gente forçar porque elas vão ganhar todas ali, então a gente vai construir dessa outra maneira. Então, isso é plano de jogo. Vamos marcar que altura. Né? Isso, a marcação, a altura da marcação não é pra mim modelo de jogo, é plano de jogo. O modelo é saber pressionar, saber cobrir, saber. Você falou muito diferentes. bom. Você tá falando, eu tô pensando como atleta. Vem na minha cabeça atleta quando os treinadores me orientavam dentro do campo e tudo mais. Eu sou de uma época que hoje hoje a gente joga com o canhoto do lado direito, o destro do lado esquerdo. Isso. Eu acho que perde um pouco de profundidade, Eu jogo com a Tamires do lado esquerdo. né? Tudo depende, né? Tudo depende, né? Você falou aqui em algum momento, eu acho que estava em off ainda, né? Da Tamires ser cair por dentro ali, se tornar ali um segundo volante Sim, e tal. lateral por dentro. Lateral por dentro e tudo mais. Palavra da moda, lateral construtor, né? Que a gente fala Tipo muito o sobre Felipe isso. Luiz do Flamengo, né? Que faz muito bem. Exato. Aonde eu quero chegar? Algumas coisas. Eu sou de uma época que a gente fazia muito mais coletivo, né? Que é esse jogo-treino. Sim. Hoje eu acho que é muito mais campo reduzido, até Eu não. você não trabalha. Porque eu via muitos treinadores. Hoje tem muitos treinadores que trabalham no campo reduzido para de repente gerar essa situação do 2 contra 1 e tudo mais. Isso aqui você aumenta a incidência. No campo reduzido, você aumenta a incidência. Então você quer que algum comportamento seja treinado. Quando você reduz o número de atletas do espaço, você vai fazer que aquilo aconteça mais vezes. Agora, você só treinar reduzido, cara, pra mim é uma furada grande. É, né? É mesmo? Nossa. Mas você faz coletivo, então? Muito. É? Eu acho que é 11 direto. É porque eu acho que é o que mais se Assim, aproxima do jogo, né? Simulação O de que jogo. você tem que fazer é variar. É. Porque a hora que você varia o tamanho do campo, às vezes você tá variando também a carga. Aquela questão exato, que tem isso. tudo a ver. Então, assim, Exato. Coletivo é o desgastante. né? time é treinado fisicamente, não só pela qualidade dos nossos preparadores físicos, mas o Marcelo, o Ronaldo, o Luiz, eles me dão parâmetros, né? O fisiologista e preparador físico, de volume de treino, de intensidade. Então, por exemplo, eu sei que na semana eu tenho aí uma carga para cumprir. Então, se eu quiser passar na quinta-feira um pouquinho mais, e eu estiver lá e eu quiser tirar mais da jogadora, eu vou fazer, não vai me encher o saco, mas a gente vai corrigir na sexta, entendeu? Porque eu vai também tenho equilibrar que ser ali, inteligente e falar, pô, se eu quiser ficar metendo pau, ou se eu tirar o pé demais, também não treina. Então, assim, isso a gente vai trabalhando em conjunto, né? Mas o reduzido, ele tem um outro estímulo do que quando você abre o campo, né? É muita aceleração lá. E quando você abre o campo, né? Velocidade, aquelas sprints muito fortes e tal. E isso traz outras exigências musculares também. Me ajuda entendeu? aí. E aí você vai. Só que eu faço 11-11, Denilson. Pra mim, melhorar taticamente o time é 11-11. É 11. Me ajuda a entender uma coisa, tá? Até por causa a gente fala muito de mudança de futebol, intensidade, sistema tático, tal. Eu sou de uma geração, me desculpa estar sempre repetindo isso, mas assim, o lateral... Tinha treinadores que falavam assim, ó, a gente vai pressionar quando a bola for no lateral, que é o que menos tem qualidade para sair. Então eu era o primeiro cara a dar o combate no lateral direito e, consequentemente, vinha todo mundo. Dava um gatilho ali. Ou deixa o zagueiro direito sair porque é o cara que tem menos... Então aí você vai e combate. Existe essa leitura ainda hoje? Sim, existe. Tá. Aí, por exemplo, você define a altura de marcação. Tá. E aí você induz, por exemplo... Isso, o adversário abre um passe que é para induzir, fazer, exato. E aí você vai. Então, tá. Seja na lateral, seja na volante e tal, isso tem. Ainda existe é importante, é uma indução. Na marcação você tem vários conceitos, né? Sim. Mas normalmente é o cara que tem menos... Não é fácil fazer isso também, porque às vezes alguém dorme no ponto. Por exemplo, Exato. você foi, aí você correu sozinho, o cara não veio aqui com você, tomou. Exato. Né? Não, vale Exato. isso também quando você joga a partir da defesa, né? Você falou que a tua goleira joga numa linha alta. Muito adiantada. Ela tem que... Esse processo de iniciar a construção a partir da defesa, se você tem um adversário que também marca a pressão ali, ela tem que saber sair da pressão, né? Claro. Isso é muito treinado. Por isso que pra mim, assim, o 11-11 é isso. Se você colocar pra sair aqui, assim, você vai... É essa largura do campo aqui. Você não pode excluir o passe situação do jogo. a virada de jogo, o passe longo, entendeu? Então, pra você sair de uma pressão forte, né? Então, mas tem... Eu acho que o futebol, taticamente, ele evoluiu muito. Agora, é você saber organizar as ideias, saber transmitir a ideia para a jogadora, porque isso é fundamental. Por exemplo, na minha cabeça é muito complexo muita coisa. Só que eu tenho muita coisa, só que eu simplifico isso. Passo numa linguagem simples,
Para o Às jogador vezes- entender e ser eficiente. E Esse a- é o meu papel. E às vezes até dentro da característica da jogadora que você tem. Total. Às vezes você pensa numa situação e você sabe que o teu time não vai poder entregar aquilo que você pensou. E aí Total. você encaixa dentro da filosofia. Muito, A muito. gente tá, assim, até dentro desse campo tático, de quem que você acha que você mais se aproxima, assim, de estilo de jogo? A gente tem aí Fernando Diniz, por exemplo, que tem um estilo de jogo, acho que tem uma identidade de Fernando Diniz desde a época de Audax. Esse é o mais forte dele. Né? Que eu acho que é o forte dele, essa intensidade de Sampaoli, um jogo mais cauteloso de Felipão, que é um time que fecha mais e tenta ser mais reativo. Um pouquinho para que as pessoas possam ter ideia de como... Fui bem ou não? Fui mal? Foi bem demais. Sobre os outros. Agora, a minha dificuldade é te falar como é que eu pareço. Você aproxima assim. mais assim do teu estilo. Então, é dificuldade, porque, cara, eu criei de uma que coisa... você gosta mais? Eu criei De que uma estilo coisa que você minha, gosta né? mais? Assim, eu tenho... E às vezes, nessa simplificação para Sim. jogador, às vezes eu dou uns exemplos, né? Por exemplo, para mim, né? Dois caras, né? O Diniz, que é um cara que eu admiro, um irmão meu, assim, que eu trabalhei junto lá, a gente ficou, O Pirulito. Seleção brasileira, pô, treinador da nossa seleção com muita alegria, assim, eu vi ele chegando na seleção, porque eu acho que um trabalho, assim, sabe, com pouco tempo com os jogadores, com aquela intensidade que ele coloca ali, né, aquela energia que ele tem para transmitir o negócio, aquela paixão que ele tem, isso é muito Copa do Mundo, né, na minha opinião, isso é muito aquilo que eu falei de jogar, os matar, jogar pelo pai, sabe, acho que o Diniz vai, e outra coisa, taticamente, o futebol dele é o que a gente gosta de ver no sentido de troca de passe, né, às vezes, né, alguns times lá, puta, mas não chega, não faz o gol, aí, às vezes é mais exposto, né, só que ele foi corrigindo tudo isso, você vê quando ele pega o Fluminense, que os caras têm mais qualidade, ele não faz o que faz, cara. Então, assim, eu torço muito. E, por exemplo, o Guardiola, que é uma referência mundial. Sim. O Diniz, o jogo dele, é um jogo de muita aproximação, mas é muito dinâmico. Então, na saída de bola, o zagueiro abre aqui, entra o outro, e os caras trocam muito de posição. Mas é um jogo com a bola, que quer ficar com a bola, né? A gente vê aí, posse de bola enorme. sim. Mas, e tá certo quem fala assim, posse de bola não ganha jogo. Mas se você tem a posse e sabe o que fazer com ela e o seu time é muito bem treinado, porra, claro que aumenta a chance de você ganhar, né? É claro que não vai ganhar o jogo para qualquer um, né? Mas a sua chance vai aumentar a partir do momento que os jogadores e as jogadoras sabem muito bem o que fazer, que acho que o Diniz, né? O trabalho dele amadureceu muito, tá nesse ponto, né? E ele é um cara fantástico, é um cara criativo, cara, por isso que eu gosto disso, né? E o Guardiola, que também é outro cara, né, genial, criativo, que ele tem um jogo mais posicional. Não é que é posicional parado, mas é um pouco disso aqui que eu trouxe, né? Então tem as relações, sabe o que fazer, né? tem a sua função, cada um tem sabe a o que sua fazer, função. lado oposto, lá, e tem ali, né, a gerência do espaço que tá e como, né, a sincronia de todos, né, com a sua função na hora de atacar. E não é E fácil é posicional, não é muito fácil. treinamento, cara. Então, muita um é mais ciência. posicional, o outro é mais de troca de posição, vamos chamar assim. tá. E os dois são fantásticos. Aí eu digo, às vezes, para facilitar, que eu tô aqui, assim, né? Não no meio, um pouco mais perto do jogo posicional. Mas eu não gosto do jogo posicional, porque até o brasileiro também tem uma dificuldade. Tem dificuldade, Então a gente vai construindo, e isso eu construo com um grupo, com o tipo, né, o Da perfil da característica jogadora que eu ali, tenho, então, a característica, papapá. Mas meu jogo tá um pouco mais perto disso, dessa ideia que o Guardiola tem. Mas de novo, eu construí uma coisa minha, cara. Eu não acredito em você, um treinador, ficar tendo o conceito dos outros. Às vezes os conceitos são parecidos, alguns são muito... perde, pressiona, agora tá, né? Tudo bem, entendeu? Mas assim, a essência do jogo, da organização do trabalho, é uma organização minha, que eu construí com a minha comissão. Então, eu me identifico mais com a minha comissão do que com qualquer treinador, entendeu? O jeito de pensar, né? Então, mas essa explicação assim que seria, mas eu gosto muito dos dois, por exemplo, nesse sentido de ficar com a bola, tem essa semelhança. Tem essa semelhança O com os Diniz, dois. eu adoro o jeito do Diniz, eu adoro, assim. Pensando como atleta, como a característica que eu tinha, acho que eu me encaixaria mais nesse jeito de jogo Você não viu o dele. Marcelo? Me encaixaria mais nesse jogo. O Ganso, se destaca bastante. Ele tá fazendo com toda a humildade do mundo. O Samuel Xavier, que hoje é um lateral, ele é pouco falado na mídia, no modo geral, mas é um lateral muito regular. É um cara que tá jogando muita bola e pouca gente tem falado do Samuel Xavier. A gente não tem tantas opções assim. Pouca gente falando dele. mais velho. Eu tenho uma perguntinha, mas é uma perguntinha um pouquinho capciosa, Arthur. Quando a gente fala, de novo, né, na transição do feminino para o masculino, você fala, eu sou um treinador de futebol.
eu sei o quanto a torcida do Corinthians, ela admira o teu trabalho, apoia o time feminino muito por conta do trabalho que você desenvolveu. E não raro, eu já vi campanhas com o teu nome a cada troca de técnico no masculino para você assumir o time do masculino. Sim. E aí eu te pergunto o seguinte, visão minha, e aí você me diz se concorda enfim, o que você pensa sobre isso. Eu acho que para você, ao fazer a transição, fazer dentro do Corinthians, ia ser uma pressão muito grande, né? Porque você sai de um time consolidado, que tem títulos, que tem estrutura, para um time que tem uma exigência tão grande quanto, ou maior, enfim. Primeiro, já existiu conversa nesse sentido, assim? Você já pensou na possibilidade? O Duílio, em algum momento, chegou para você e falou assim, cara, o que você acha e tal? Ou não, isso nunca rolou? E você acha que seria complicado ou seria de boa fazer essa troca dentro do próprio clube? Cara, é isso aí. Eu falo que eu falo a verdade para jogadores, eu falo para vocês também. A gente já conversou, sim, algumas vezes. Pô, seria legal, algum momento. A forma é uma só, né? Que seria ter uma oportunidade como interino enquanto o clube tá, e aí é o futebol, velho. Você tá interino, ganha a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira. Aquela coisa, né? Ou, né, perdeu, já sai. Mas já rolou esse debate interno lá, do sim, tipo... eu acho que seria alguma, né, um gestor que acompanha, né, um presidente que acompanha como eles, né, vê a forma que o time joga, vê o tipo de trabalho no dia a dia, né, os treinos, enfim. Então a organização que a gente tem, eu acho que não, como interino, né, acho que poderia ter alguma, né, não seria uma decisão ruim do presidente, do meu ponto de vista, não estou falando, né, estou falando eu pensando como presidente o trabalho que você tem no futebol feminino do Corinthians, não só Arthur treinador, de repente, mas assim, seria dessa forma, não dá para falar, que aí sim, a pressão não é para mim, o interino, o treinador. A pressão é pro presidente. Ó, o cara é louco, tomou o cara do feminino. É isso que vão falar de mim. Como ele fez com o Lázaro, por exemplo. Pô, inventou um analista de desempenho e tal. Então, mas assim, todo respeito, o Lázaro, cara, entende muito de bola. Gente fina viveu no demais, futebol a vida inteira, pelo pai e tal. Maravilhoso. Cara, eu acho que ele pode dar certo se ele quiser ser treinador, tudo. Mas ele não era treinador, né? Ele teve como auxiliar, o cargo de treinador é diferente. Ali, talvez tenha sido até uma medida mais ousada do que colocar você, que talvez, é um técnico de futebol. Talvez, em relação a né, essa questão das tomadas de decisão de um treinador, talvez sim, mas o Lázaro, então ele conhece muito bem os caras que estão lá, o grupo que está acontecendo. Pô, tem muitas vantagens, né? Tem vantagem de tudo que é lado, assim como tem risco pro presidente, né? Entre aspas, também. Sim. A gente tem que respeitar sempre tudo, cara. E lá o que eu sempre falei é que a gente defende o clube, cara. Não importa, feminino, masculino, todo mundo, né? Que é o que o Cássio passa como um ídolo do clube, cara. O Renato, cara. Esses caras são muito importantes, meu. O Paulo que machucou o Paulinho, cara, infelizmente, né? Tá passando. Você tem boa relação com os caras lá? Tem, ótimo, meu. Pô, são caras que tem uma história linda dentro do clube do tamanho do Corinthians. Como é que você não vai, né, sabe, admirar? Né? Sim, então, claro que não esses caras aí são referência para você aprender. A gente sempre aprende um com o outro, cara. Quando você olha o comportamento das pessoas, você vai aprendendo. Então... Tem um assunto novo aí. Um assunto novo. Ninguém falou ainda. Treinador estrangeiro. Ninguém falou sobre isso ainda. É a primeira vez que a gente vai falar. O número exato hoje no futebol brasileiro, dos 20 clubes da Série A, 12 são treinadores estrangeiros. Doideira isso. Agora contando já com a Aguirre no Santos. Loucura isso. Te assusta isso? Esse número de estrangeiros? Eu tô falando se é bom ou é ruim. Te assusta? Sim. Me assusta. Sim. Não é que assusta, até porque a gente viu que tava uma onda, né? E aqui quando alguns caras começaram a ir super bem, então, né, a diretoria também passa a arriscar mais, trazer o pessoal de fora. Acho que eles agregam, porque o que eles têm de muito valor é a organização do trabalho. Trabalho é extremamente... Não todos, né? A gente não pode generalizar estrangeiro, brasileiro. Sim, cara, aquilo que a gente falou, por exemplo, liderança pra mim depende muito da pessoa. Óbvio. O estudo que você faz sobre liderança te ajuda, mas também a pessoa. Isso, por exemplo, os brasileiros têm mais facilidade com... Né, porque eles entendem a cultura do país, o jogador de onde vem, cara. Isso daí é muito... Né, a relação, acho que os técnicos brasileiros têm uma relação... tem mais chance de ter uma relação melhor, né, com o ambiente, com os jogadores, de criar aquilo.
Agora, os caras que têm, né, que têm chegado no Brasil, boa parte deles, eles chegam muito forte no sentido de organização e como aquilo que eu falei agora há pouco, de comissão técnica. O cara não chega, ele tem lá todas essas informações e sabe trabalhar com cada profissional. Esses caras têm um trabalho bem organizado e a gente precisa olhar para a capacidade, né? Sim. Então, o que está faltando? De repente é trabalhar, né, com essa forma mais integrada, que hoje o futebol precisa disso para ter intensidade, para ter recuperação, para ter qualidade de jogo. Beleza. Acho que no Brasil não tem treinadores assim? Óbvio que não. Tenho certeza que tem muitos treinadores que sabem fazer isso também. Mas aí é uma questão de dar oportunidade, às vezes, para um treinador um pouco mais jovem, né? E esperar um pouquinho mais, igual O Vanderlei falou isso recentemente. A paciência com os estrangeiros, realmente, cara, não tem o que falar, assim. Eu não Ela é tenho maior, nenhuma resistência a vir. Acho Sim. que o futebol virou é mundial, velho. Sim. Mas assim, Mas é maior. é maior a Ela é maior, paciência, cara, dúvida. entendeu? Eu ia De falar todo isso. mundo, não é só do diretor, é o próprio torcedor, Da imprensa. todo mundo, da imprensa, entendeu? Fato. Eu fico esperando a coisa do cara, aquela novidade. Pô, mas às vezes não dá, o cara não é assim, não é tão bom também, meu. Então o cara não vai. O exemplo do Vojvoda no Fortaleza, se é um Então. treinador brasileiro, ele já tinha caído no Fortaleza faz tempo. Sim, Seguraram o Vojvoda. seguraram Mas ele já tinha mostrado Sim. no primeiro ano um trabalho bom, aí no segundo ali aconteceu Mas é isso que aquela o Denis falou. O instabilidade. campeonato estadual não derruba jogador? Cara? Derruba. É um absurdo. isso. De quem que eu ouvi que no fundo todos os treinadores são interinos? Tem Essa isso. é uma boa Eu frase. ouvi isso. Essa é uma boa No Infelizmente, fundo, né, todos uma os treinadores frase. são interinos. Bom, Chico, partir para nossa parte Bora, final. Você quer bora. perguntar mais Não, alguma foi, coisa? Pô, papo espetacular. Então, aqui. Sempre Jones, aprendendo. se você me permite, irmão, cara, eu aprendi muita coisa hoje sobre Você futebol tá feminino, sabia? Eu tá modéstia à louco, parte, eu tenho um carinho muito grande, um respeito, Pela enfim, modalidade, né? muito grande pela modalidade, que eu falei aqui que foi minha... Bom, comecei na comunicação como comentarista do futebol feminino com o saudoso Luciano do Vale, que foi um grande professor, um grande parceiro meu lá na Band, e acho que é o cara que levantou essa bandeira, assim, com muita excelência, né? Eu fiz muitos jogos na Band Impressionante, recentemente e sempre que eu fazia, eu tava ali sabendo que aquela sementinha foi plantada pelo Luciano. Impressionante, ali, impressionante. Foi Bom, muito legal. coloca o fone, por favor, irmão. Agora Jogar uma você vai parte que a precisar. gente gosta muito, que eu você vai amo de precisar. paixão esse momento. Por favor, Jones! Ei, Arthur, que orgulho fazer esse vídeo aqui. A gente que tá junto desde os tempos de colégio e que te admira tanto, amigo e irmão. A gente espera você sempre chegar a hora que você chega, sempre com o coração aberto aqui, tanto do seu lado quanto do nosso. Muito legal, muito feliz de ver onde você chegou, as suas conquistas e continua sendo sempre esse cara presente nas nossas vidas, com um coração gigantesco. É isso aí, depois da escola eu e você, numa trajetória de parceria na faculdade, no trabalho, né? Naquele começo roendo o osso lá e chegando à primeira conquista de Campeonato Brasileiro ainda juntos, né? E é com muito orgulho que a gente vê essa sua evolução e essa continuidade de trabalho. Parabéns aí, um beijo grande pra você, meu. Valeu, tamo junto. Um beijo enorme, tamo junto. Valeu. Arthur, meu cunhado querido, te conheço desde criança, então acompanho sua carreira desde o comecinho. Sou muito orgulhosa e tenho muita admiração pelo trabalho lindo que você faz, por tanta dedicação e por tanto talento. Meus parabéns, você merece todas as vitórias e muito mais. É isso mesmo. E aí, Arthur, de boa? Bom, queria falar que eu tenho muito orgulho de tudo que você conquistou, né? E, bom, você sempre serviu muito de inspiração, né? No futebol, assim, né? Que eu gosto tanto. Então é muito legal ver você sendo muito feliz nessa sua área profissional, né? Eu tenho muito orgulho. Parabéns. Beijos. Como é legal, né? Fala pessoal, aqui é a Grazi, passando para mandar um abraço pro Arthur, meu parceiro, treinador, grande amigo, nossa amizade e parceria aí é de longa data, desde 2015, então dizer que é um prazer estar com ele e toda a comissão, por toda a competência, por todo o profissionalismo e por tudo que ele consegue tirar de mim aos 42 anos de idade. Então, Rei, um abraço para você, sabe o carinho enorme que eu tenho e obrigada por tudo. Beijo. Tá emocionado. A Grazi é mais velha que você?
Um pouquinho, pô. Deve ser um pouquinho. Pô, cara, tá sempre na frente aí. A Grazi é um fenômeno aí, tem uma história é um linda fenômeno, no futebol aí. É daquele tipo, assim, que a galera valoriza muito menos do que deveria, né? Fato. E a gente tem uma missão lá dentro do clube que é dar isso pra ela, né? Federação Paulista recentemente fez uma homenagem ela das bacana. portuguesas, cara, tinha operado, né? Sabe como é difícil Sim. depois. Sei. Já tem 42, né? É, pô. Então em 2015 ela já tinha 34, 35. Olha aí. Então já tava. E, cara, você vê ela treinando todos os dias. Eu falo pras mais novas, ó. Esquece. Só olha. Você Só só olha. não aprende se você não quiser, filho. Eu não preciso falar nada, porque Tá aí olha o todo comportamento dela, velho. Tá aí todo dia, se cuida pra cacete. Tudo que a gente fala, não sou eu o treinador, a comissão, a nutricionista fala, ela faz com, sabe? Uma Mas é de uma vontade, geração que velho. não Uma tinha vontade, nada, né? cara. Então ela deve Não tinha nada, mas aproveitar assim. muito isso hoje, né? Acho que sempre aproveitou, cara. Acho que é um baita exemplo, assim. Eu acho que o Total. clube tem que fazer tudo o que ela merece. Claro, todas as outras também, né? Você vê a Gabi Zanotti também, né? Pô, mas a Puta, Gra a gente sou sabe fã que tá da pra Gabi. lá aposentar, Sou né, fã cara? demais da Gabi, E, cara, tudo que a Gra representa, meu, né? Luta, né? Veio família humilde pra cacete, uma mulher, né? Preta aí trabalhando, futebol feminino. Cara, ela, enquanto Corinthians, né? Tudo que o clube representa também, acho que encontra na nossa capitã, né? Um símbolo pra ficar pra sempre. Bloco fone, tem mais gente pra falar. Ô, louco. Fala, Arthur. Passando aqui para dizer o orgulho aí que eu tenho aí de ter você como irmão. Tenho certeza que não só eu, mas todo mundo na nossa família aí tem esse orgulho. Não só pelo profissional, primeira linha aí que você se tornou, mas pelo homem íntegro e, bem, a gente te ama muito aí. Grande abraço. Fala, Arthur. Tudo bem? Ixi, tem irmão pra caramba. Quero dizer que você é um grande exemplo para nossa família e que eu tenho um enorme orgulho de você pela sua dedicação, competência, esforço, sempre desde o começo, e quanto esforço para contribuir com o futebol e com o futebol feminino, para que ele esteja onde ele merece. Ele filmava pra eu Estaremos sempre torcendo, sempre te apoiando, para que alcance o sucesso cada vez mais. Te agradeço em tê-lo como irmão e um grande abraço, um grande beijo. Valeu! Arthur, meu irmão, parabéns pela tua vida profissional, pelo reconhecimento que você anda tendo. Você merece isso e muito mais pelo seu esforço, que é enorme, e todos nós acompanhamos isso bem de perto e bem de cedo, lá dos tempos do Centro Olímpico. Parabéns, boa sorte na vida e continue assim. Você é um cara muito legal e é um prazer, é uma honra ser teu irmão. Um beijo. Oi, Tuco, tudo bem? Esse é um vídeo surpresa para você, da nossa família. Sei que você deve ter contado aí muita resenha aí no podcast. Vou contar uma aqui agora. Quando lá no comecinho, né, você estava empreendendo ali no futebol feminino, logo começando. Acho que foi um dos primeiros campeonatos. A gente sempre junto, né? Sempre com um monte de amigo torcendo. E todos os amigos, sua família, a gente era sua torcida ali. A gente pegou um monte de instrumento, um do outro, começou a batucar lá. E hoje eu vejo estádios lotados, eu vejo trabalho reconhecido, né? Eu vejo uma torcida imensa, que é a Fiel torcendo por vocês. E é incrível acompanhar toda essa evolução. É emocionante ver a sua trajetória, né? Então, começando lá no comecinho e agora vendo toda essa repercussão que tá. E dizer que a gente tem muito, muito orgulho de você, que você é um cara sensacional, um irmão maravilhoso, um pai incrível, e que é isso, cada vez mais sucesso para você na sua carreira, na sua vida pessoal, e que bom que você tá aí podendo contar um pouquinho de tudo que aconteceu. Um beijo grande, te amo. Também te amo, amo todos. Quantos irmãos aqui? 4? 4, e a gente perdeu um irmão também, que era o Aloysio, o mais velho, que é nome do meu filho. Sim. O meu filho, Aloysio, fez 6 anos agora. Uma homenagem ao seu irmão. É isso. E também foi muito a vontade da mãe, né? Esse nome veio pra ela, assim, foi muito... E aquele cara que tá no meio ali, meu pai. Que faleceu em 2015.
ele conseguiu ver, assim, viu, né? Esteve presente no estádio, mas ele já estava todo... Teve uma demência, teve uma doença muito difícil. Mas ele estava lá no estádio, 2013, o primeiro título brasileiro. Minha mãe, do lado ali. Tem mais gente Isso aí, pra falar pessoal. de você. Obrigado aí pelo presente. Mais gente pra falar de você. Vamos lá. Olá, hoje estou aqui para falar do meu filho Arthur. Não vou falar do currículo dele porque acho que todos já conhecem. Mas olhando lá para trás, toda a luta que ele teve para o futebol feminino ter o seu lugar no Brasil, e que todos falavam que era uma loucura ele trabalhar com o futebol feminino, que não ia dar certo, mas ele acreditou. E hoje o futebol feminino tem o seu espaço. E eu estou muito feliz pelo reconhecimento que ele está tendo. Depois de muita luta, muito trabalho, muita dedicação e muita renúncia também. Então hoje eu estou muito feliz, muito agradecida e quero deixar aqui um beijo para ele. Eu desejo tudo de melhor, muito sucesso, muita saúde e que eu te amo, sempre torcendo por você. Beijo. Meu pai me leva para jogar futebol no estádio. Ele também deixa eu entrar no vestiário, no campo. Ele também deixa eu também jogar futebol comigo. Ele também me leva no shopping, num parque que só tem cama elástica. Meu pai. Que coisa linda. Só uma pequena homenagem pra você. Pô, pequena? Porque... Presentão, cara, obrigado. Esse podcast, a gente se emociona no final. Eu sempre falo aqui a ideia desse podcast aqui é valorizar a história do profissional, Arthur. Eu acho que o futebol feminino ainda tem pouca repercussão, mas quando eu acompanhei e estudei um pouquinho da tua trajetória, eu falei, caramba, tem que tirar o chapéu pra você, cara. Porque você acreditou numa modalidade que eu acho que naquela época ninguém acreditava. Quando você fala no começo que tirava dinheiro do seu bolso para poder ajudar as meninas, para poder arrumar material para as meninas treinarem, o jeito que você fala com tanto sentimento com os teus parceiros de sempre, do início, isso é bonito. Então o podcast, mais uma vez sendo repetitivo, é valorizar uma história que nem sempre todo mundo conhece, que é o início. As pessoas veem agora os títulos, as conquistas. E esse finalzinho eu fui homenageado uma vez num programa de televisão. Ouvi meus pais, meus irmãos, meus amigos, todo mundo falando, porque a gente entra num mecanismo de trabalho e a gente acaba fazendo pelos demais sem achar que tá fazendo, né? Porque é tão automático. E às vezes a gente esquece de ouvir um obrigado, um eu te amo, você é demais. Aquilo me fez bem. Então, quando a gente criou esse podcast, com todo o time do Experiência, eu falei, poxa, eu queria fazer um momento especial para o convidado. Porque aquilo me fez bem. E eu queria que o convidado também se sentisse bem com toda a construção profissional. Isso. E tentar lembrar um pouco do lado pessoal. Então, da minha parte, parabéns pela tua trajetória como profissional. Feliz de te conhecer um pouco melhor como pessoa. Obrigado. Cara simples, humilde, com um jeito de se comunicar tão agradável, né, Chico? Tão simples. Então, parabéns, irmão, pela tua trajetória. Obrigado por você estar aqui engrandecendo o nosso trabalho, o nosso podcast. Pô, Deus, obrigado. Pode ter certeza que você me fez muito bem também. Bonito demais, assim. A gente, quando para refletir, é uma coisa, mas quando a gente vê... Exato. As pessoas que a gente ama, né? Falando, uma imagem do meu pai que foi uma referência para mim... E as gerações vão passando, agora eu sou pai, né? E meu moleque aí crescendo, com todas as preocupações que a gente tem.
e deixa de ficar junto às vezes, né? Sim. Minha mãe, família toda, meus amigos, irmãos, parceiros. Então, obrigado, me fez muito bem, foi um prazer, pô, participar daqui, sem palavras, programa muito agradável, não sou eu que falo, vocês também, né? Cara, assim, o que você representa pro futebol, né? Então, quanto jogou de bola, quanto foi um cara sempre alegre, né? Que o futebol brasileiro tem esse valor, essa alegria, né? E não só alegre, mas com muita persistência para também correr atrás dos seus sonhos e chegar onde chegou, ser campeão do mundo, são pouquíssimos que a gente tem no futebol, que é tão importante para o nosso povo, né? E que agora as mulheres também estão podendo, né, ter essa oportunidade de uma forma mais justa. Então foi muito legal, cara, estar mais perto aí, conhecer melhor você, o Chico, o profissionalismo, né, que sempre teve, também esse jeito de transmitir na Bandeirantes, quando a gente acompanha, né? Pô, vocês sempre foram caras que levaram o bem do futebol, né? Sim. A coisa boa do futebol, né? Não aquela coisa chata, pesada e tal. Entendemos. Então, isso né? Você entende como... Então, foi, sem dúvida, de tudo que eu já participei de programa, TV, podcast, o que for, a homenagem mais bonita que eu recebi já. Obrigado. Poxa, que legal. Tá? E foi um prazerzaço. Obrigado. Cara, só agradecer, eu já entrevistei o Arthur algumas vezes na beira de campo, na correria, dele vindo do vestiário já, cabeça quente, pensando no que fazer pro jogo, na substituição, né? A gente ali no quebra-queixo, como a gente fala, né? Com o microfone aqui, e aí, Arthur, vai mudar o quê? Não sei o quê. E aqui, muito diferente, né? Então, tô muito, muito feliz também de conhecer um pouco mais da tua história, da tua persistência, de ver que nada é por acaso, que a bola não entra por acaso, que você não tá aqui por acaso, que você não tá aqui sozinho, né? Você referiu o tempo inteiro a tua comissão, as pessoas que te ajudaram, a tua equipe lá atrás, né? Desde quando você começou. Então é muito legal ver essa construção. Eu tenho certeza que você vai continuar brilhando ainda muito, seja no feminino, seja no masculino, como treinador de futebol. E Amém. Muito legal conhecer um pouco mais da tua história. Ela é incrível e a gente tem esse objetivo aqui, de contar histórias, de revelar histórias, de revelar bastidores, para que as pessoas conheçam um pouco mais quem está atrás da figura pública, da figura que as pessoas só veem ali na beira do campo, treinando, fazendo as substituições, dando entrevistas protocolares, né, para o jogo que está acontecendo, mas às vezes não sabe, né, a história que tem por trás. Então, estou muito feliz de contar a tua história, pelo menos parte dela aqui. Obrigado, cara. Obrigado. Não só pela homenagem, pelo papo, pelo carinho, né? A canequinha aqui. Moleque. O tratamento é diferente. Muito legal, muito legal. Tá? Chegar lá na seleção, não esquece de nós, não. Isso é outra coisa, você pode ter certeza que não, né? Poxa, cara, que legal, cara, que legal ter tido você aqui no podcast. Mais um episódio especial, a gente acha que já tá no número 78, 7, 8, sei lá. Mas todos nos trazem um pouquinho. E só pra fechar, eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio que já chuta uma bola legal, aí, tá? Então é o seguinte, mais pra frente logo. A gente faz um contato aí. Não, eu falei outro dia no Corinthians, lá no Memorial, né? Eu tava falando pro pessoal, porque aí já começa a história. Sim. E o Corinthians agora a gente tá começando a trabalhar com jogador, pô, de 13 anos, 12 anos, alguma outra. Falei, pô, daqui a pouco tem atleta chegando aí que eu vou falar, ó, quando você nasceu eu já tava aqui, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, muito cedo, né? Bom, galera, mais um episódio do Denilson Show, podcast Denilson Show com o Chico Garcia, meu parceiro, meu fiel escudeiro aqui do nosso podcast. Agradecer a você mais uma vez por acompanhar aí o nosso podcast nas redes sociais, no YouTube do Denilson Show. Mais um convidado muito especial, agradecer a experiência, a Vibra, braço digital lá da Band, Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia. Um beijo a todos vocês e a nossa patrocinadora Master Esportes.bet.io. Colocamos aqui agora o logo bonitinho, nosso telão, com as imagens, muito legal. Enfim, ao Johnny, a todo o time, Ritinha, Du, todo mundo. O time do Experiência é um time muito legal e todos nós estamos muito alinhados com o que a gente quer dentro desse podcast e a gente está conseguindo realizar. Não é só eu e o Chico que estamos aqui diante da câmera não, mas todo o time, rapaziada, Ritinha. Obrigado aí pelo carinho, pela dedicação de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Valeu, Arthur. Valeu, Obrigado, Arthur. mano. Valeu.